Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Eu sou o Maicon Pira e esse é o final do Expediente Cast. Estou aqui com o nosso... Começou? Magrinho, maravilhoso, esbelto. Eu tô já saindo. Com o guarda-roupa totalmente renovado. Meu Deus. Mulheres morram de inveja. Quem O quiser Machado comprar... renovou o guarda-roupa dele. Quem quiser comprar, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Quem quiser comprar camisa, eu tô vendendo. Camisa que era elefante. Tem lá em casa tamanho elefante, tamanho hipopótamo e tamanho baleia. Todas essas disponíveis para comércio. Todas elas. Tapabric. Tapabric. Esse é o nosso queridinho Machado. E aí, meu querido? Tudo bem? Vamos começar de novo mais uma brincadeira? Mais uma brincadeira. A gente vem toda semana. Minha mulher já pediu quase divórcio já. Acho que eu tô casando com o Marco já daqui a pouco. Meu Deus. Desde que eu não pague pensão. Ô, Natasha, não fique com ciúmes, não. Mas desde que eu não pague pensão, tudo bem. Ela disse, tudo bem. Não cobrar pensão, tô bem, né, amor? Quem que a gente trouxe hoje, Machado? Hoje a gente trouxe uma empresa maravilhosa. Atua numa região que tá em ascensão, tá bombando. Fantástica, né? E a gente vai tentar tirar o máximo possível deles para ajudar, na verdade, não só eles, mas para ajudar, eu acho que muita gente que tá querendo aí comprar na região e se tornar um morador e principalmente talvez um investidor, né? É o nosso amigo. Estamos aqui hoje com ele. Ele gostou muito que ele voltou, cara. Pensa num cara sexy. Vocês já conheceram um cara sexy de outro estado? É ele, cara. É ele. Pessoal, estamos aqui hoje em gravação com a Estrutura Empreiteira. Estou com o meu xará, Maicon. Seja bem-vindo, Maicon. Bom dia. E o nosso querido amigo Wesley. Olá, tudo bem? Tudo Pessoal, bem? Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Agradeço pela oportunidade mais uma vez de estar com vocês hoje. Vamos lá, vamos lá. começar. Antes da gente começar... Vamos ter que falar dos patrocinadores, pessoal. Senão o pessoal fica aloprando a gente depois. Né? Senão, sabe que patrocinador a gente tem que... aí. Patrocinador, apoiador, parceiro, é tudo que se fala. É isso aí. Hoje a gente está com o nosso patrocinador Cube Apple. Todos hoje que estão na mesa possuem algum produto Apple, tá? Eles têm as melhores condições, eles pegam aparelho novo, seminovos, pega aparelho, vaca, cachorro, pega ovelha. tudo, faz o melhor negócio, chama eles ali nas redes sociais. Melhor preço da região de Florianópolis, Cube Apple, pessoal. Cube Apple. Sim. Agora, quando dá dor nas costas, sabe quando você trabalha hoje? O maior medo do ser humano hoje é ficar cansado. Não conseguir subir uma escada, você ficar no dia a dia com a cabeça fumando. E o que você precisa? Life Spa. Você consegue ir lá, relaxar, melhor massoterapia praticamente da região de Florianópolis. Praticamente eles estão com 5 sedes hoje, profissionais excelentes. Você quer dar aquela relaxada, ter um pouco de paz, pelo menos alguns minutos da sua vida? Fala com a Life Spa. Quem mais? Tá querendo buscar um imóvel na Grande Florianópolis, em Florianópolis? A família cresceu, faculdade, o filho tá fazendo faculdade, não quer pagar aluguel e procura Imóveis e Consultora. Eles têm as melhores opções de imóveis na região da Grande Florianópolis e Florianópolis. Que isso, hein? Até eu gostei disso aí, hein? Isso aí vai virar manchete. Logo vou procurar eles. E agora, 2D personalizações. Pessoal, você quer fazer uma camisa, quer fazer uma caneca, fazer aquele presente personalizado para sua esposa, para seu marido, para o seu filho, para a avó. Festa junina agora que tá chegando. Fala com o pessoal aqui, ó. A gente já tem as nossas aqui, personalizadas. Né? Então, quer fazer uma personalização? 2D Personalizações, eles têm a melhor solução para você. Beleza? Grande abraço. Vamos lá, que agora acabou. E bota a estrutura aí, vamos para lá, que senão daqui a pouco, Estrutura Empreiteira. A gente tava falando, Balas Estruturas aqui, cara, uma empresa dessa. Cheguei a ficar com as pernas gordas mole aqui. Mas aí, vamos lá, nos conta um pouquinho, Maicon. E o Wesley também. O Wesley que não é o safadão, tá? Não é o safadão. O Wesley que não é o safadão. Não é o Wesley safadão. Mas é famoso igual, hein? É famoso. Rondônia, né? Ele falou que já teve raízes aqui em Santa Catarina. E tu é natural de Porto Belo. Sou nativo, né? Nativo. Meu Deus do céu, nativo. Cara. E aí, onde que surgiu esse... Se encontraram? Nos conta melhor aí como é que aconteceu essa união aí da empresa, né? Como surgiu essa ideia de trabalharem juntos, serem sócios? Mas tu tinha só casa em Porto Belo na tua época? Ou tinha prédio já? Ou era tudo prédio já? Já tinha algum prédiozinho? Já tinha alguma coisa já, né?
Pra não contar a idade, né, Marco? Pra já não tinha contar a alguma idade, coisa, né? não muito, mas já tinha alguma Tô coisa. tentando assim. te salvar aqui, né? Pra não contar a idade, né? Pra não fazer a entrega. Não, pra não fazer a entrega. Não, mas Porto Belo tá fantástico, né, cara? Eu tenho o prazer de ver essa evolução que vem constante aí nos últimos 5 anos, bem forte, né? Meu Deus, 5 anos só. Nos últimos 5 anos que ela deu o boom, que a gente chama, né? Enfim, mas falando do como que eu conheci o meu sócio, já foi no meio da construção civil. Eu já trabalhava dentro de uma consultora na parte comercial, na parte de venda, né? E ajudava na gestão também de contratações e sempre envolvia em todos os processos dentro da consultora lá. Mas a minha função realmente era o comercial, a venda. E o Wesley apareceu lá um dia, fim de tarde, lá para entregar o seu currículo, né? Como engenheiro. Sozinho. Cara e coragem. Só. Ah. E eu conversei com o Wesley junto com o gerente da construtora, né? E deixou o material dele e tal, conversamos um pouco e quando ele saiu de lá, o gerente falou, gostei desse cara. Eu falei, pô, ele tem um perfil semelhante com o nosso, eu acho que vai ser bacana ter ele conosco aqui trabalhando. Brilhou o olho. Tu viu só? Tu já ganhava corações naquela época já, Wesley. Você não era pandemia, mas você veio pra arrasar, né? Pra arrasar. Mas acrescenta aí, Wesley. Chegou lá com 20 currículos embaixo do braço e saiu... Olha, eu me lembro do dia muito bem. Legal. Senti tanta confiança naquela pré-entrevista ali, que a gente não aprofundou, foi uma pré, que eu não entreguei mais nenhum currículo. Eu fui pra casa e falei... É aqui que eu vou ficar. É sério, eu tinha outros planos. Quando eu saí de casa, eu tinha meio que um roteiro já definido. Mas eu me senti em casa ali, senti muito bem recebido. E sentiu-se abraçado pela empresa ali, aí chegou ali, só entregou esse e falou, não, vou voltar embora. Tu não tá passando pano não, né? As duas pessoas que eu conheci... Tá dizendo que foi bom aí, chega lá e em casa, bom, não vou quebrar aquele cara que pegou meu currículo. Mas que bom, cara. São poucas coisas que a gente vê hoje, né? É umas coisas que a gente se depara... Porque muita gente que vem aqui, a gente tem essa linha de... Não são tão novos, né? E as coisas mudaram recentemente, né? Vamos dizer, recentemente mesmo. E largar currículo hoje, poucas vezes... Muita gente larga no dia a dia, mas pouca gente tem essa atitude de entregar. É muito mais fácil, claro, as empresas mudaram, hoje você envia, cadastra em alguns sites, mas bater na porta, é como a gente fala, tu era do comercial, né, Michael? A gente fala até o panfletagem hoje, né? É verdade, é difícil, é um trabalho árduo, né, de repetição, né, diária, e só que dá resultados muito bacana. Depois que você ultrapassa essa fase desse corre-corre do dia a dia, você começa a colher daí os frutos que você já bateu, o pessoal começa a lembrar de você. Aí fica mais bacana o negócio. Ótimo. Ó. E aí, Wesley, voltou pra casa, daí chamaram pra uma entrevista, como é que foi? Eu vou um sapeco ainda, bicho. Acho que era 20 de dezembro e aguardei muito tempo, já era março. Ninguém me ligou. E aquela confiança toda. Mas então, Tu largou quando esse currículo aí? Tu chegou em 20 de dezembro, entregou um currículo. Entreguei um currículo. Tava em férias aqui, voltou pra Rondônia? Não. Vamos voltar um pouco mais, então. Então vamos lá. Novo na região, ninguém me conhecia. Hoje o caminho mais fácil é a indicação. Né? QI. Não tinha isso, não tinha QI. Então vamos conhecer pessoas, né? Como? Abordar. Vamos lá mostrar quem eu sou e com um documento, um papel que é para as pessoas poderem acessar minhas informações ali depois, né? O currículo ainda digital hoje é mais difundido, mas o de papel também é uma receita, né? que funciona. Né? Vale, né? Funciona, tem gente que não deixa de ler jornal até hoje. Não, exatamente. Tem que ser lendo essa linha. Eu fazia os dois. Quando era possível entregar pessoalmente, já bater um papo como aconteceu lá no dia, eu fazia. Senão era digital, para aquelas que a gente não conseguia acessar. Mas eles eram acessíveis, são acessíveis, então fui lá pessoalmente, né? Mostrar quem eu era e poder falar um pouco mais sobre mim. Perfeito. E estava nesse processo de identificar empresas que tinham um perfil semelhante ao meu e
e entregar o currículo. E Mas tu também largar, né? Isso é bom. É famoso aquele corretor que não quer fazer plantão no Natal. O Wesley fez plantão no Natal, né? 20 largando o currículo, tá Não, pauleira, né, filho? não podia perder nenhuma oportunidade, né? Tinha que garantir o teu peru, né? O pessoal já Tinha que garantir estava o teu peru no descansando, final eu do estava ano. trabalhando. Já tava correndo. Tinha que garantir o peruzinho, né? Aí, em março, ninguém tinha me ligado ainda. Eu falei, eu que vou ligar então pra esse Puta pessoal. que pariu, mano. Aí, Maico, aí entregando, tá entregando teu Não, trabalho. peraí. Eles tinham um profissional na época, né? Então, eles gostaram do meu perfil, mas Aí eles, tá justificado. eles tinham um profissional na época, eu estava atendendo eles bem nesse período e o rapaz, acho que ia se desligar, ia para outra oportunidade. Liguei, não estavam precisando ainda, mas 3 dias depois me retornaram que aquela oportunidade tinha surgido e daí sim a gente pôde avançar. O Maico voltou do carnaval daí, né? De férias. Deve ter feito um ano bom e falou assim: Tá louco, só mano. volta em março Só agora. volta em março. Cara, e a gente, Ó. a gente trabalha muito nessa época, porque é a época que a gente... Temporada, né? É, a temporada, o pessoal que comprou vem olhar, tem o pessoal que tá se divertindo aí, tá querendo buscar alguma coisa. Então, a nossa época no litoral cara, simplesmente os feriados, os finais de ano é onde a gente mais trabalha em relação à venda, né? Da Né? construção civil, ela freia, que tem um período de recesso. Agora, da venda, tem que batalhar, tem que aproveitar esse momento, né? Tem esse detalhe, né? Tu vende, atua na região onde o pessoal tira férias. Então, tu vende um produto pro cliente, o cara já tá pagando, já tá quase para ele entrega, o cara nem viu o produto ainda, né? Exatamente. E aí ele usa essa pra visitar. Mas também essa época que vamos falar, a época de tempo bom também é bom também para construção civil, né? Onde vocês conseguem praticamente dar um gás, tipo agora alguns dias, quando é o famoso assim, a obra para atrasar, se choveu tem desculpa, mas se deu sol, se não tocou a obra, a desculpa tem que inventar, né, cara? Não tem o que fazer, Não tem né? desculpa, na verdade. Não tem desculpa, tá sol, não tá trabalhando, tem coisa errada, daí Tem já é que o pau correr, tora, né? Tem que correr, tem que fazer acontecer, né? Pra vocês que trabalham com... Tu viu que a gente fica pulando de saco pra mala aqui. O assunto é assim, senão nós vamos seguindo... Volta, vambora. Mas pra vocês, esses cronogramas assim de tempo mais seco, chega a dar falha ou alguma coisa que não segue o cronograma? Porque assim, de não ir trabalhar alguma coisa, porque às vezes a gente se depara com... O meu condomínio tá passando por reforma também. Tipo, você foi nessa linha. Se chover, o pessoal pode estar desculpa que não choveu, não posso trabalhar. Mas se tá dia de sol, você tá lá olhando a reforma e não tá andando, tem coisa errada. Daí o pessoal às vezes não aceita cobrança também. Vocês já passaram por isso também? Porque falta de pessoal, alguma coisa assim no cronograma? Isso é comum acontecer no meio da construção civil. O pessoal dá uma falhada, às vezes, numa segunda-feira, às vezes num recesso de feriado. Nós temos conseguido sanar, né, essa falta por a gente ter uma equipe grande hoje. Hoje nós temos mais de 50 colaboradores espalhados nas obras que a gente trabalha, que a gente está executando. Então, e o nosso contrato com cada funcionário é com a nossa empresa, não é com a obra específica. Então, a gente consegue estar suprindo, fazendo essa parte, assim, temos que bater a laje lá na obra tal. Tira 3 cabeças daqui, leva para lá. Depois, se precisou para cá, a gente faz esse jogo para não perder o time da obra, né? Porque também tem, um exemplo, o concreto, né? Ele tem um tempo de cura, né? Hoje, para depois começar a mexer, né? É mais ou menos isso, né? Também tem isso, Então, daí você, para não deixar o tempo ocioso, vai jogando a mão de obra para as outras obras. Aí é mais ou menos isso. Tem outras atividades que podem ser feitas já logo após essa concretagem, esperando a cura, né, do material em si, mas hoje a gente trabalha com bastante tecnologia, né? As usinas hoje conseguem atender bem bacana, só que acontece sim, já acontece de 2, 3 dias a gente não conseguir subir numa laje para dar andamento. E daí a gente faz outras atividades, limpeza pavimento inferior, ou a gente direciona para outra obra para poder não perder essa mão de obra, né? Para vocês que trabalham no litoral, a questão da fundação,
tem um cuidado maior em relação a isso? Eu pergunto por causa às vezes tem um lençol freático, alguma coisa que... Arenoso, né? Não sei com qual dos dois que atinge mais, né? Porque um cuidado depende de cada terreno tem uma... cada terreno tem uma questão diferente. Se é mais próximo, se é mais... Tem sim um cuidado especial, né? Antes de iniciar qualquer atividade, principalmente de fundação, qualquer edificação, é feita uma investigação do solo, né? Investigação geológica ali, a sondagem, para identificar os níveis de composição desse solo, se é arenoso, se é siltoso, argiloso, e níveis de água também, a que altura está o lençol freático, que é para tomar... Primeiro, para fazer o cálculo dessa fundação, quanto que vai suportar, né? Temos ali o peso da edificação por completo e as localizações ali de cada parte dessa, mais pesada ou mais leve, e ele vai dimensionar a estrutura com base nisso. E a profundidade que também essa fundação vai alcançar, a que níveis está o lençol freático, vai nos instruir se vai precisar de rebaixar esse lençol freático com bombas para captar essa água do lençol freático e pôr para fora, para dar condição de trabalho. Então, o solo é um dos fatores que mais precisa ser cuidado, né? Ele é a estrutura, é a base da edificação. Para esses, perguntei porque é uma curiosidade, eu acho que não é só quem está na região, mas às vezes quando fala, estamos erguendo cada vez mais alto. E a gente tem por hoje, na difusão de qualquer imagem, a propagação de imagem, a gente vê uma cobertura aqui, balangando lá, balançando. Tem piscina na cobertura, mas daqui a pouco tá aqui. Mas a gente já viu essa flexibilidade, né? Não, mas flexibilidade também não é pra tanto, né? Mas daí quanto que é pra ser? Mas até pra gente entender e pra explicar isso pra vocês que estão no dia a dia, né? Porra, tamo lá, né? Então o cara quer erguer 180, 100, 200 pavimentos para cima. Mas num terreno, às vezes, influencia a questão da fundação, que é principal. O tamanho do terreno também influencia. Eu consigo levantar igual no mesmo terreno de 1.000 metros, um prédio lá na ponte que partiu lá? Não. Tem alguns fatores, né? Então, bota pra fora aí, pelo amor de Deus, né? Se você está levantando ele cada vez mais alto, significa que você está colocando ele cada vez mais profundo também, ou então encontrando uma camada resistente o suficiente para suportar essa carga na vertical. Mas além da carga vertical, como você falou, tem as forças horizontais também, que é os ventos, né? Outras condições climáticas, aí já não é o peso da estrutura, mas é a condição climática, que vai influenciar, que vai fazer a piscina jogar água para fora, né? E ainda bem que balança, porque se ele fosse rígido, 100% rígido, ia colapsar essa estrutura, né? Se você encontra alguma coisa rígida, ela quebra. Se ela é flexível o suficiente, não que envergue, mas ela não vai quebrar. Ela vai voltar para a posição original. É porque assim, hoje a gente atua e mora numa região que eles fazem subsolo com pavimento de garagem, né? E depois sobe, né? Lá na região de vocês não dá para fazer esse tipo de construção. E isso não altera nada, né? Não tem alteração, só utiliza o espaço, né? Só aproveita o espaço. Exatamente. É isso? Né? É possível fazer subsolo, mas tem que ver a viabilidade disso, né? Porque você vai ter que investir em bombas, em todo uma segurança com relação ao lençol freático. Daí, em muitos casos, não é interessante. Então né? Dá para fazer. Dá para fazer, tem Só tecnologia para isso. Tem alteração de custo. Às vezes não justifica o uso disso, né? Por que faria um subsolo? Para acomodar mais garagens. Se tem a necessidade de mais garagem, vamos para um subsolo. Se não tem, a gente vai ficar aqui do pavimento térreo até o número permitido de pavimentos garagens para atender essa edificação. Isso é bom, não ter subsolo. Senão vai ter piscina no subsolo também, quando chover. Entendeu? É por aí. É bem por aí. A nível do mar. Ô, Maicon, e me diz uma coisa. Contratou o homem braço direito lá na outra empresa, e daí tu já atuava na questão da parte comercial. Sim. Só vendas mesmo? Ou tu falou que abraçava algumas outras... Minha profissão, meu cargo, meu contrato era vendas
parte comercial, só vendas. Mas eu participava de todo o restante porque a equipe era bem enxuta, né? Então a gente acabava tudo num escritório só, todo mundo trabalhando com mesas abertas, então a gente se envolvia em tudo. E como a consultora não era lá da região, né? E por eu ser da região, eu tinha um conhecimento um pouco maior de pessoal de mão de obra, de empresas, quem contratar e quem não contratar também, que isso é muito importante, né? E daí eu acabava participando da gestão de tudo isso, né? Acabava que gerenciando junto, né? E a ideia depois de como é que eu e o Wesley tornamos sócios depois. Eu tinha já um projeto de um novo trabalho, vamos dizer assim, de buscar outra fonte de rendimento e tal, né? E conversando com o Wesley um dia na obra, eu falei, cara, qual é o teu sonho? Tu veio pra cá pra quê, exatamente? Não só para ficar trabalhando, Meu Deus, tipo, que pergunta pro na Wesley. condição civil. A gente já tinha uma intimidade, já éramos amigos, né? Assim, então a gente tinha liberdade para conversar. Aí ele falou, cara, eu quero ter a minha empresa, tá? Mas como assim? Tu quer ser consultora? Não, eu quero construir, mas eu quero fazer o que eu já fazia lá na minha cidade junto com o meu pai, que o pai dele já é empreiteiro na outra cidade. E eu falei, tá, e o que falta? Daí a gente falou, cara, falta um pouco de coragem e um pouco de dinheiro. Eu falei, então tá, então vamos lá. Tu quer fazer sozinho ou quer um sócio? Não, eu quero um sócio. Então vamos lá. Se topa comigo, vamos pra cima. E nasceu a vontade da nossa empresa, né? É claro que depois teve todo o processo, né? Primeiramente a gente conversar junto com a empresa que a gente já trabalhava, informar que é um processo que a gente ia fazer dentro de uns 18 meses, e daí trabalhar perspectiva de obra, para quem construir, o que vamos focar, é só estrutura, é obra completa, como é que a gente... Então, toda essa parte necessária para te constituir uma empresa, né? E daí fomos surpreendidos quando fomos informados da nossa vontade para a construtora que a gente trabalhava, com uma proposta de já construir para ela, que ela tinha mão de obra própria, que nós mesmos que juntamos, montamos, fazia parte dela, né? E ela queria terceirizar uma parte, que era só o estrutural. Então, a gente foi surpreendido positivamente, porque jamais a gente iria pensar em construir para uma empresa que nós montamos toda a equipe, né, dela para tocar por conta. E daí fomos surpreendidos e fechamos já fechamos 2 contratos de arrancada e ali a gente foi alavancando, e hoje temos outras consultoras, obviamente, trabalhando, né? E outras que a gente vem buscando também para trabalhar. Nós estávamos conversando por fora nos bastidores, você me disse que hoje vocês estão tocando 5 obras simultâneas, é isso? Hoje nós estamos com 4 obras hoje. 4 obras, uma vai começar aí. Uma a gente também já finalizamos e tal, a parte estrutural, que era o contrato que a gente tinha. E temos essas outras tocando e outra começando agora até final de setembro, começo de outubro aí também. Hoje nós estamos falando de entre entregue e andamento, estamos chegando perto de 50 mil metros de obra já. Fica. Tá vendo? Não. É bastante coisa. Não, você tá louco. Mas e me diz, pra ti, Maicon, até o Wesley a gente já conhece, ser rondonense aí, rondonense. Sabe quem é rondonense, né? Rondonense? É rondonense? Isso. E sabe, paulista, o cara chama de paulistano, né? Curitibano. Sim. E Tilambuco? Olha aí. Um dia eu vou pegar alguém com essa piada aí, cara. Puta que pariu. Tem que ser mais rápido. Quinta série eterna, porra. Puta que pariu. Mas antes disso, Maicon, tu que era da região ali, né? Tu falou agora que pra empresa era muito bom também ter alguém da região, né? Sim. Mas para te chegar na área de vendas, tu trabalhava com o que antes ou caiu de paraquedas nas vendas também? Não, eu trabalhei, eu comecei meu trabalho Depois dos 12 anos, tá?
Depois Depois, dos 12. uns Depois 14. 14, né? Que já 14. podia fazer a carteira assinada nessa época, né? Isso, Com 14. tava quase lá, menor aprendiz, menor- chegando lá. Nem tinha. Menor aprendiz, né? É. Aham. Eu comecei a trabalhar com meu pai abriu uma empresa de esquadria. Ah, Aí legal, eu comecei na empresa de esquadria com meu pai e o meu irmão mais velho. E dali eu trabalhei com, cara, até 11 anos eu trabalhei durante ali. Com o meu irmão. Meu pai ficou um ano, depois eu e meu irmão tocamos, só nós. E trabalhei 10, 11 anos com ele. Saí, fui para Campinas ajudar um amigo montar uma empresa lá, um conhecido, que a gente era uma franquia, então, por nós ser um dos primeiros franqueados, a gente acabava treinando o pessoal e tal para montar a sua empresa, e eu fiquei um tempo em Campinas montando uma empresa para um desses A franqueados. família toda pra Campinas, né? Foi eu, a Aline e a Lu, que eram Você não chavelinhos. bebeu água lá, né? Não. Já fui Essa história da aconselhado a não beber água de Campinas. Vou ter que perguntar essa parada pros caras de Campinas lá. Ai, meu Deus, não. O Eu sou de. Léo deve ter eu bebido. Não te falei, Mago, mas eu sou de Piracicaba, 70 quilômetros de Campinas. Ah, então conhece bem já. Conheço bem lá. Já bebeu água lá O Mike também? tomou. Não? Só água mineral. O Michael trouxe até agora, ainda ele guarda um pouquinho Aham, d'água eu pra passo tomar. aqui na avenida aqui e fico jogando água pra um monte de gente abrindo a boca. Deus do livre. Dá merda isso aí, meu. E pior que eu não fazia ideia dessa fama quando eu cheguei lá. Aham. E fui surpreendido. Os caras são foda. Mas essa empresa que vocês tinham franquia era de esquadria também? Era uma esquadria, aham. Ah, Era, que legal, era uma cara. esquadria. A gente representava uma empresa de Joinville, na época. Uhum. E daí eu fiquei um período lá. E depois retomei daí pra esquadria aqui também. Só que eu já ingressei na área de negócios da construção civil. Venda, né? Venda? Isso. E só que eu sempre trabalhei, então, com atendimento ao cliente. Eu fazia essa parte comercial na esquadria, né? Então, eu já tive uma facilidade já entrar nesse meio. E fui pro imóvel porque, pô, é fantástico, né? É. E hoje nós vendemos e construímos. Mas essa ideia antes, quando tu estava na consultora ainda, não tinha ideia de montar imobiliário, já tinha. Pra quem não sabe também, o Michael tem uma imobiliária também, né? Temos Mas a Encanto Imóveis. chuta com as duas, chuta com as Isso. duas. A Encanto Imóveis em Porto Belo quer fazer bons negócios em Porto Belo, procura a Encanto Imóveis, Procura a gente lá. que eles vão encantar vocês. Olha só, cara, isso aqui dá pra ficar bom, ficou bom isso aí. Bom, Bom nome, Ficou bom nome, bom cara. nome. Bom nome, hein? Bom nome. Quando acerta no nome, já é 50%. E não é fácil achar um nome para imobiliária, hein? Não. Hoje só não pode botar Barateiro Imóveis, que daí ferrou tudo daí, cara. Deve ter, né? Deve ter. Minha Casa Minha Vida Imóveis também deve ter por aí alguma coisa desse tipo aí. Ah, sempre tem, né? Eles sempre inventam uns nomes aí. Mas a imobiliária veio antes da estrutura ou não? Veio tudo junto? Não, a estrutura veio antes. Veio antes? Tanto é que a gente montou a empreiteira e eu continuei trabalhando na construtora ainda, Aham. né? Aí eu me desliguei da construtora quando estava fechando contrato com outra construtora para a gente prestar serviço. Aí a empresa estava crescendo bacana e eu precisava dar uma atenção para isso, né? E o escritório da imobiliária já era um projeto já antigo, né? Tanto é que é onde eu comecei, né? Sim. Em Meia Praia, Itapema. E daí eu só ajeitamos a casa, a empreiteira, batemos as nossas metas. Falei, agora vamos dar atenção no nosso escritório. E hoje a gente tá junto aí. É o famoso, aquela frase, né? O boi só engorda com os olhos do dono também, né, Wesley? Não tem muito o que fazer, né? É isso. Mesmo que tenha lá o parceiro, o braço direito, sócio, igual, quando tem que estar todo mundo focado dentro Tem do que mesmo tá. objetivo, né? tem que estar É focado. difícil dividir, né? Às vezes o foco, principalmente para vocês que tem imobiliária também, às vezes a gente fica meio pirado, né, cara? Dá uns forra-bofe ainda lá. Principalmente quando a mulher é sócia daí, né? Meu Deus do céu. Dá uns bugs. Mas a Aline é fantástica, né, cara? Tá louco. A Aline é... Eu digo pra ela Casasse bem. Casei. E é mérito dela, não é teu. Se tu falar que é mérito dela, só teu, tu vai apanhar em casa. Não, é o conjunto. É conjunto. Aí
Saísse bem. Mas eu quero continuar na esquadria. Que esquadria, pra mim, eu acho que é um negócio que um dos que mais tu pode falar, mesmo que você já tenha passado disso, mas, cara, como subiu o preço absurdamente em algumas coisas aí. Pra ti que trabalhou já quando jovem com isso, hoje tu consegue fazer quase que a valorização do imóvel, essas esquadrias, né, cara? Cara, é loucura, né? Hoje a gente brinca, né, no bom sentido, Uhum. falando que o alumínio virou ouro, né, bicho? É loucura. Então, assim, ele Pô, o pessoal tem feito o quê? Tem tentado fazer grandes compras, grandes quantidades, aquela coisa de barganha, de quantidade, para te conseguir chegar num preço mais acessível para poder fornecer. E subiu tanto que você não consegue acompanhar o teu percentual que você cobrava antes sobre o custo. Você não consegue, senão fica estratosférico o negócio. Você teve que diminuir a sua margem para você continuar atendendo no mercado. Eu sei disso ainda hoje, porque o meu irmão ainda tem esquadria, eu converso com ele, e eu participo de umas cotações para auxiliando também, como a gente já tem um conhecimento nisso. Porque antigamente a gente fazia muito as aberturas, né? As aberturas praticamente todas eram em madeira, né? A gente Sim. Não tinha... Poucos imóveis ainda utilizavam pela questão do preço. Sim. Conseguiam fazer... Não que a madeira é barato, né? Depende da madeira, né? Sim. Depende da madeira, né? A madeira era realmente utilizada em todos os empreendimentos, praticamente todos. E o alumínio, ele vinha em ascensão, né? Pela questão da facilidade, pela questão da praticidade, a parte também do projeto, que ficava mais bonito, você conseguia fazer persianas, conseguia fazer tudo, e na madeira era muito mais caro fazer isso. E isso vocês conseguiram dar uma evolução. Hoje, praticamente, todos os projetos têm esquadrias em alumínio cada vez mais evoluídas. Exatamente. Porque tem a questão também da participação acústica, né? E hoje tem projetos hoje que a esquadria tem até uma descrição, que é quanto mais grossa, mais ainda. Não que envolve o vidro também, envolve isso tudo, mas elas têm tecnologias hoje de fechamento duplo, triplo, a persiana de fechamento que é sólida, não é oca por dentro para evitar algumas questões acústicas. E isso tudo deixa cada vez mais caro o valor final, né? Exatamente. Do imóvel. Não é só uma janela que tá lá ou só uma porta. Não é por aí. Exatamente. Às vezes isso, até tu pode proporcionar isso pra gente, tu, Wesley. Às vezes na valorização do imóvel, isso é uma coisa que eu comentei com vocês antes. O pessoal especula, tá valorizando por quê? Por que tá mais caro? São vários fatores, né, que influenciam a valorização do imóvel. Não só... eu comprei o mesmo imóvel de 100 metros quadrados, ano passado eu paguei 500 mil, hoje ele é 1 milhão. Mas por quê? Isso, vocês querem desenvolver isso pra gente? Até pode desenvolver desde o terreno até a questão do acabamento, pessoal, porque isso aí é super interessante vocês colocar pra gente, porque às vezes só o pessoal só diz, não, por que tá caro lá, se não mudou nada? Mudou bastante. A gente vai começar por aí, tecnologia envolvida, né? O alumínio entregue hoje, os perfis... Tem muito mais tecnologia, tem um trabalho acústico, né? Antes era alumínio, era só um perfil de fechamento. Hoje tem uma tecnologia acústica, o vidro também, né? Oferece, além do conforto, oferece a segurança. Você coloca um vidro laminado, ele tem bastante tecnologia. São 2 camadas de vidro com a lâmina no meio que traz esse perfil. Tem vidro com tratamento acústico, que daí são... uma lâmina, ele tem um meio oco ali para fazer essa câmara acústica, e outra lâmina tem as borrachas, a vedação que vai proporcionar isso também. Tem os vidros que são laminados, refletivos. Então, esse eu estou falando das esquadrias. O quanto que mudou, quanta tecnologia envolvida. Aí, além disso, é uma commodity, que o preço é cotado na bolsa. Então, o preço internacional está variando, às vezes não é o local aqui, não é a região que está influenciando nisso, né? Mas é lá fora, está uma demanda alta lá fora, o preço vai subir, né? E depois vem as outras tecnologias para poder valorizar isso. Os prédios estão cada vez com um design mais diferenciado. Hoje não é só a construção, é o que isso oferece. Persiana integrada nas esquadrias,
né? O design do prédio mais arrojado, às vezes é todo em pele de vidro, às vezes é todo um projeto neoclássico, de vai aquelas molduras, aqueles arabescos, aquilo é muito caro. Também tem bastante tecnologia que lá não pode ser pesado, é um material leve, mas resistente o suficiente, né? Porcelanatos em formatos cada vez maiores, isso a indústria implanta uma planta de fábrica com muita tecnologia para te oferecer aquilo lá, estudo de materiais para te oferecer aquilo lá, né? A altura das edificações, a localização, isso tem influenciado no preço como fator primário. Tu sabe que algumas coisas da parte interna, e isso eu achei que ia ser uma evolução em alguns prédios, mas pelos que a gente anda, poucos projetos eu vejo com drywall interno 100%. Isso para vocês lá também, vocês tá ocorrendo isso? Porque a maioria das construções, às vezes, que a gente circula, não é só em drywall. É tijolo normal, parede normal ali, de alvenaria. E, claro, não são paredes de sustentação para poder fazer o projeto, mas o pessoal continua fazendo ainda alvenaria. E o drywall tinha uma época, lá 2008, 2009, que quando ela veio para facilitar a questão, uma do preço, e outra na questão da arquitetura do apartamento. Você podia mexer, muito mais fácil. Em um dia ou dois você consegue mudar a cara de um apartamento inteiro. Isso teve uma evolução, meninos, ou não? Por que não tá mais fomentado isso? O drywall, ele realmente oferece essa flexibilidade de projeto, né? Mas o que principalmente faz com que continuamos com o tijolo é recurso, né? Hoje temos o material para produção de tijolos muito barato, muito né? abundante, é muito barato ainda. E o drywall é um produto tecnológico, ele não é só o drywall, vem as estruturas, os perfis, vem os tratamentos, vem mantas acústicas, vem o drywall, tem ele resistente à umidade, tem ele resistente ao fogo e tem ele a chapa de fechamento. Então, são 3 produtos, pelo menos 3 especificações diferentes. Os banheiros também, né? Os banheiros têm um resistente à Tem umidade. uma prova d'água. Então, ele aí, hoje, talvez no início, para ganhar mercado, ele saiu com um preço mais competitivo e hoje ele é um pouco mais caro. Mas, Wesley, tu acha que... eu vou falar numa outra situação. Você acha que a construção fora do Brasil utiliza esse tipo de material por não ter essa mão de obra barata para construção de tijolos, de não ter esse recurso? Acho que sim. É isso? E também pelo fato de a indústria lá estar mais consolidada, né? As tecnologias já se tornaram mais baratas por estar sendo explorado mais, né? Perfeito. A gente importa tecnologia hoje. Né? Entendi. Boa colocação, porque em algumas, pelo menos no Sul, eu vi algumas, não sei por todos os estados, mas no Sul chegou-se a levantar algumas casas. Não é drywall que fala, né? Se fala outro nome também, né? Steel frame? Steel frame. Algumas casas, até em alguns Steel frame fechados, estão sendo erguidas. Mas eles estão fazendo construções de steel frame na área do... Eu vi algumas construções em Brasília estão fazendo isso bastante, condomínios de alto padrão ali, que é tudo com estrutura de metálica, né? Não tem... No Sul foi feito alguns condomínios de casas em steel frame, e daí depois eu fui ali em Biguaçu, o pessoal tá levantando casas, mas projetos daí individuais, né? Não é nada com uma construtora, alguma coisa em si. Não. Mas tu não vê isso aqui, né? Não. Eu vou falar, vou lançar uma coisa, vou lançar um condomínio com steel frame. Nada. Dificilmente. A gente vê alguma coisa, mas é bastante isolado, assim, até às vezes uma experimentação, né? Chega uma empresa nova com essa tecnologia aí, oferece uma condição diferenciada para aquilo poder acontecer e poder disseminar, né? Eu acho que ele vai ganhar um pouco de espaço. O recurso natural, ele tem tempo de uso, assim, no sentido de que vai esgotar um pouco, e esses materiais vão ganhar espaço pelo custo da tecnologia baixando, né? Hoje vemos em Balneário, já tem algumas edificações, pelo fato de ter uma necessidade de construção mais rápida, Exatamente. Fazendo em acartonado, tem sim. Só a parte da interna também, né? Parte interna. O externo, eu acho que vai demorar ainda mais para ele vir com esse fechamento no... Acho que no vertical eu acho difícil até fazer, né? Até por questões de resistência, né? Eu acho que sim, né?
E eu acho que vai ser mais difícil, né? E é que nem o Wes falou, em Balneário já estão usando mais para fechamento interno, mas é porque assim, é questão comercial também. Porque tu vai lançar uma obra hoje, você lança uma obra normalmente 1 ano ou até 2 anos antes do início. Você começa a vender. Você não pode ultrapassar, não importa o tamanho dela, mas você não pode ultrapassar 6 anos de execução. Não, isso comercialmente fica muito difícil trabalhar. Então eles vêm buscando esse sistema para dar velocidade para conseguir entregar ela antes. É porque a maioria das obras hoje, isso é uma coisa que eu estava essa semana conversando com o meu sócio. A maioria sai com arrancada de 36 meses, né? Isso. Mas a gente considera 42 aí, vamos para brincadeira, que legalmente seria 42. Mas pouco tenho visto acontecer passar dos 6 meses de programação. Sim. Como acontecia muito no passado, isso, claro, teve vários fatores no mercado que influenciavam esses atrasos. Sim. Mas aqui na região eu não vejo isso acontecer, sabe? O pessoal realmente bota no prazo e realmente entrega no prazo. Mesmo que seja pós os 36, ele entrega nos 6 meses de contrato. Não sei se isso para vocês acontece lá na região, vocês já estão consolidados. Acho que não vincula financiamento, né? Não, lá é tudo o financiamento próprio da construtora, então, né? Quanto mais rápido entregar, melhor. É isso? O segredo da construção é começar e entregar o antes possível, né? Claro que tem que respeitar cada material tem a sua necessidade de tempo para estar se comportando na obra, né? Mas o quanto antes entregar é vantagem para todo mundo. E, inclusive, a gente está iniciando uma nova obra agora em final de setembro, começo de outubro. Por que esse espaço de tempo? Porque a gente depende de uma empresa de fundação. E a empresa de fundação depende principalmente do clima. Então, daqui a pouco dá uns 20 dias de chuva, que ela não consegue trabalhar, é esse prazo que ela usa da agenda dela para poder estar marcando conosco. Hoje a estrutura dentro da parte de funcionários dela, a prestação de serviços que vocês prestam, até tu falou agora da fundação, vocês fazem todo esse trâmite da obra desde o início ou até antes na questão do projeto, ou vocês só fazem a questão da parte da mão de obra? Nós começamos a trabalhar nela antes mesmo de a empresa de fundação entrar, que é a hélice contínua, né? Que trabalha. Como é que a gente começa a trabalhar antes? Gabarito, locação das estacas, onde vai furar, tudo com topografia, tudo certinho. E também compatibilização dos projetos. A gente tem que compatibilizar eles para estar tudo certinho, para lá na frente não ter que fazer um furo numa laje, para não ter que perder um material de uma viga que não tinha necessidade, uma coisa e outra. Então, a gente começa a trabalhar muito antes de realmente a obra aparecer lá, né? Isso que eu ia perguntar. Vocês fazem a parte da estrutura inteira, daí a parte de acabamento, daí vocês também finalizam tudo ou é só a estrutura mesmo? O nosso foco é estrutural. É estrutural. É isso que eu ia fazer por isso justamente fiz essa pergunta para entrar num outro assunto, porque hoje os apartamentos têm tipo, né? E aí o pessoal, pelo menos na nossa região, precisa do Habits para depois fazer a alteração. Ou ele fazer a alteração da planta, para que quando o pessoal for fazer lá para liberar o Habits, ver que tem estruturação com assinatura do engenheiro, tudo, da alteração de planta. Lá acontece essa forma também ou não tem necessidade disso? Quando a gente vai pegar um projeto, a gente recebe tudo que vem lá, as paredes, a abertura, quarto, né, banheiro, tudo mais, né? E a gente dá uma olhada onde está o pilar, por exemplo. Daqui a pouco o pilar está no meio da porta, né? Ou está no meio do quarto. Daí, então a gente precisa olhar todo o contexto para a gente já pedir algum ajuste, se for necessário, né? Mas para a prefeitura, ela vai exatamente o quadro de áreas. Ou seja, é um apartamento de 120 metros quadrados, um exemplo. Ela mede a área, então. Ela é a área. Perfeito. A forma como está distribuído dentro lá, é claro que tem um bombeiro para ser respeitado, né? Isso não importa. Então, assim, aí é onde entra uma tecnologia bem bacana, que é o sistema de laje
protendida, que o Wesley pode dar uma explanada melhor nisso depois, que ela te dá um potencial maior, uma liberdade para você trabalhar dentro do seu imóvel, porque ela elimina pilares dentro do apartamento. O Wesley pode complementar para a gente, não é? E complementa também das sacadas, que ficam mais sacadas aí, sempre o pessoal fica com medo de botar sacada aí, porque as sacadas tudo são eles chamam de embalancinho. Em balanço. E daí você pega e bota 6 gordos lá dentro e fica com medo da sacada cair ainda. Porque tem gente hoje botando ofurô na sacada, mesa, planejado. E sempre quando perguntam qual que é o peso que suporta, fica sempre aquela dúvida, né? E esse aqui não sei o quê, mano. Explana isso aí também, não é esse teu negócio aí, porque me cago todo esse negócio aí. Quando eu era gordo, eu não queria, ninguém queria ficar comigo na sacada. Olha, é muito importante, antes de fazer essas alterações, você consultar um profissional, né? Com base no histórico ali dos projetos, você vai conseguir dimensionar se suporta ou não. O ofurô, uma piscininha ali, daquela de plástico, coloca água, já vimos alguma coisa assim, não seria recomendável, porque tem o peso da água já, mais que é uns 1.000 litros ali, pelo menos, para sair é 1.000 quilos. Então, dependendo onde tiver, não vamos recomendar não, se for em balanço, né? Mas, se um profissional, com base nos históricos ali dos projetos, aprovar, tiver uma responsabilidade técnica envolvida, aí... Que a maioria é em balanço hoje, né? Na verdade, maioria. porque... A maioria. Pela abertura, eu acho, na verdade, a posição de vista, praticamente, Exato, né? Hoje você abre mais se você colocar a coluna, fica atrapalhando. Isso, para valorizar a vista, né? Isso. Daí você elimina esses pilares. E com base nisso, com essa necessidade que tem se implantado mais o sistema de proteção, né? Você conseguir distribuir melhor as cargas, em que você consegue, inclusive, eliminar pilares, você consegue ter vãos maiores com a proteção. A proteção melhora bastante o estacionamento, bastante, né? O estacionamento, principalmente. Nossa, estacionamento, então, às vezes, tipo, alguns prédios que a gente vai, Wesley, realmente o espaço de manobra é delicioso, sabe? Você pode ter o maior carro possível. Exato. Porque ele circula dentro, na verdade, da manobra ali de estacional, tudo, porque as alocações de vaga nem sempre são favoráveis à sua. Sim, não é só sua vaga entre os pilares, né? Exato. Então, às vezes tem 2, 3 ali, né? Dá um conforto, principalmente no estacionar, né? Na área de estacionamento, muito melhor, melhora muito a circulação, né? E a proteção não isoladamente, mas em conjunto com o sistema de cubetas, né? Aquela laje com cubetas. Então, isso dá uma estrutura muito interessante em que beneficia as garagens, nas lajes de apartamento, beneficia dessa flexibilidade no projeto, em você poder eliminar a parede sem risco algum. De baixo ali não tem, na grande maioria, não tem vigas. Então, você pode levar essa parede mais facilmente para outros locais. Isso que... E a questão, eu vou te perguntar, ajuda muito essas cubetas aí na questão acústica também? Ou não? Porque não influencia muito, né? Porque como elas ficam a maioria na parte mais baixa, né? Exato. Ela colabora muito pouco, né? Para isso tem a manta acústica, que tem sido amplamente usada. Essa sim tem trago ganhos para a questão acústica. E o investimento é muito pouco. A acústica ainda não tem aquele saltinho que faz o tec no porcelanato da mulherada. Mas eu acho que não diminui muito. Não, isso aí não vai. A manta acústica? Não diminui. A manta acústica, mas... Parece um cavalo, né? A manta acústica tem várias faixas de uso, né? Talvez algumas construtoras tenham aí economizado nisso, que não vale a pena. Você pega manta acústica com redução de 10 decibéis a 20, 22 decibéis, que é mais significativo, Caramba, né? Mano. Então tem materiais e materiais, tem construtoras e construtoras também. Então, às vezes a construtora não está implantando ali o melhor material, mas tem tecnologias muito eficientes já. E hoje, na verdade, a nossa liberdade de expressão e de informação, aí a gente consegue, né? Essa é uma das coisas que o pessoal, como a gente falou das esquadrias, a questão da manta acústica, muita gente hoje pergunta, né? Tem uma preparação acústica no piso, como é que funciona isso? E nem eu sabia, cara, que eu sempre achei que era alguma coisa meio padrão, tá?
Eu também achei Porque, que era padrão esse porque negócio mesmo, da manta. porque eu achei que a manta era meio padrão. Mas se existia alguma especificação... Não, tem especificação, tem uma gama de materiais aí, tanto para o piso quanto para as paredes também, que vem trazer um conforto acústico bem interessante. Hoje parede dupla virou quase sinônimo de padrão de acabamento, né? Exato, é um diferencial, né? Parede dupla com tratamento acústico, daí vai lá lã de rocha entre elas, que inibe bastante a propagação do som. Uma das coisas que a gente coloca no teto, que é a lã de vidro, a maioria, né? Em Fala cima de do vidro nas tubulações, Na tubulação, né? Sim. Mas sabe que às vezes, não, até no teto, para questão acústica, mas às vezes eu acho que não funciona muito em alguns lugares. Em alguns lugares que não tem já a manta acústica, entendeu? Alguns lugares já não tem a manta acústica, daí a lã de vidro colocar, mas não funciona quase nada. Era para ela abafar? Acho que é de alguém? Hoje temos já uma linha de tubulação, né? Camada dupla, né? Com camada dupla, linha silente, geralmente é denominada isso, que ela já é parede mais grossa ou dupla, que ela vem reduzir bastante o ruído do desvio de prumada de água, reduz bastante. Se for usado essa linha, mas não que seja necessário, em conjunto com a lã PET ou lã de vidro na tubulação, você vai ter um conforto também mais eficiente. Eu acho que na parte só do banheiro ali que tem mais o fácil acesso ali por causa de entupimento, né? Nessa parte estrutural que tu escuta mais, mas no apartamento em si dentro é bem tranquilo. Não, lá no meu eu escuto direto, né? Mas o meu não foi feito nada, né? O meu foi... meteram massa por cima lá do cano e eu escuto a noite inteira aquele barulhinho. Uma coisa que eu queria perguntar pra ti, que tá envolvido nesses apartamentos aí na construção desses produtos de alto padrão, como é que funcionaria depois a manutenção desses aquecimentos de piso que o pessoal vai tá ofertando hoje em dia? Que na verdade é uma manta que ela tem... Eu não sei te falar tecnicamente o que é, mas é uns filamentos, né? Exato. Aquilo pode queimar, parar de funcionar e depois aí tem que tirar tudo, fazer a retirada do porcelanato para fazer a manutenção, para fazer o conserto disso. Olha, esse material já é um material bem mais tecnológico, né? Geralmente construído em cobre ou em produtos de mais tecnologia ainda, em polímero, que vai fazer essa serpentina ali debaixo do piso. Não é para dar problema se ele for executado da maneira correta. A execução vem complementar. Tem que ser num piso inerte, sem a presença de cal, de preferência, nada que vá corroer a tubulação. Importante não oxigenar, porque a oxigenação vai fazer... não pode oxigenar? Não, se você tiver presença ali de oxigênio, vai oxidar. A presença do oxigênio vai oxidar a tubulação. Não tinha nem ideia disso. E vai furar. O problema que pode acontecer é furar a tubulação, né? E vazar ali o fluido, seja ele qual for, ou água ou ar quente que está passando pela tubulação. Tá, mas ali isso aí tem um estudo sobre uma duração, exemplo, isso aí dura 20 anos, 30 anos, tem mais ou menos alguma coisa sobre isso? Porque hoje, vamos lá, você pode explanar muito mais, vocês dois podem explanar para nós, assim, hoje, qual é o tempo hoje de uma reforma de um apartamento? Hoje, normalmente, é 10 anos, 15 anos, aí que o cara tem, por exemplo, outro dia o cara tava falando para mim, porque eu peguei e fui fazer uma reforma no apartamento de cima e afetou o de baixo, só que o apartamento tem 40 anos, o piso era 30 por 30. O piso não é... O azulejo da parede da mulher era 30 por 30. Né? Então, teve que fazer esse upgrade, né? No apartamento. E aí, então, assim, calculando mais ou menos, tem esse piso com aquecimento, vai durar uns 20 anos. É mais ou menos isso? Olha, quando o fabricante, esse já vai ficar mais para a área do fabricante, ele faz esse dimensionamento do tempo de garantia em condições ideais. Né? Vamos colocar na condição de laboratório. Né? Deveria ele colocar uma margem, por quê? Porque tem a parte de execução, a parte humana ali no executar isso. Se algo sai fora do ideal,
vai ser reduzido, daí vai vir as justificativas dele, vamos lá, vamos tá em garantia ainda, vamos ver o que ocasionou isso. Daí ele vai identificar lá que a massa usada ali tinha presença de sais. Isso que correu, cai a garantia, né? Mas era para ele ser... O que a gente vê é o porcelanato torto. Acontece também, né? Meu Deus. O cara vai andando em alguns prédios aí, o cara vai tropeçando no vinco, né? Pá, 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 pá. E às vezes não é o profissional, né? Não, tem sim. Boa parte, eu acho que não é o profissional, porque a gente tem recebido alguns feedbacks de pedreiros, né? Pedreiro bom, né? Pedreiro bom, que realmente eles fazem até e demonstram isso pra gente em alguns casos. Olha aqui, Machado, eles colocam um chapa com o outro, chega a estar costurando, não sei. Claro que isso é fornada, né? A gente sabe forno, é forno, exatamente. Os formatos estão cada vez mais grandes, né? Você encontra pisos de 1 metro por 1 metro, 1,20 por 1,20, até maiores dimensões, né? 2 metros por 1,60, algo daí. E são queimados, são cozidos a altíssimas temperaturas, o que vai fazer ele trabalhar, dependendo de outros fatores, como choque térmico. Então, ele acaba... Armazenamento, né? Acaba empenando o piso. Eles têm outras tecnologias para tentar contornar isso, que vai ser o assentamento com aquelas cunhas, cada vez usar as cunhas mais próximas, porque ele tem uma flexibilidade. Se ele for assentado com as cunhas bem mais próximas, você vai conseguir contornar essas situações, né? Não vai eliminar em 100%, mas vai dar uma execução quase estão fazendo as cunhas, fio de cabelo já. Isso também, né? As juntas estão cada vez mais menores, né? Juntas de 1 milímetro, ou então material especificado para ser junta seca, sem isso sem que eu ia falar. E daí daí que vem o pedreiro bom. Tem. Aí cara ninja. Cara ninja. Não, tá louco. E esses apartamentos hoje no alto padrão também que vem com aspirador central, para vocês na construção dificulta alguma coisa? Não agrega em nada, assim, sobre a construção da estrutura do prédio? Não tem alteração? É porque é tubulação até simples, também, né, Wesley? É bastante simples. Eu acho que o benefício, o valor agregado disso é muito grande, né? Você tem uma máquina num local específico para ela e um ponto em cada ambiente da casa. Isso é excepcional. E a tubulação é bastante simples. É como se fosse uma tubulação hidráulica. Dê as entradas ali que tem um pouco mais de especificação. Tem umas delas que, na hora que você abre e conecta a mangueira, que ela vai acionar a máquina lá dentro sem você precisar ir apertar um botão. E olha como que a gente aquela fica mulher pensando que é um negócio complexo, Não, né, é cara? simples. Se a gente tivesse isso aí no prédio daquele da IOC aquela vez lá, a gente tinha despachado o Japinha pelo negócio, né, cara? Não precisava levar na mala, né? Tinha esse negócio. É só que... Não, só botava ali por baixo, ali, ó. A cara do Wesley. Não dava, Wesley? Não dá pra botar só poeira mesmo. Dependendo do tamanho dele, né? Porque às vezes tem cara que quer largar a sogra, né? Vai saber, né? Mas normalmente a sogra do Mike quer matar ele, mas... normalmente ele fica no recipiente ainda dentro do seu apartamento, né? Aí mataram. você tem que sacar depois, não adianta. Sabe que um amigo meu uma vez matou a sogra e enterrou dentro do apartamento, né? Aí, esse é teu amigo, Machado? É meu amigo. Aí meu amigo, um amigo meu. Um amigo bem próximo. Aí ele enterrou dentro do próprio apartamento. Ele cavou e daí não entendia porque que chegou a polícia em 2 minutos no apartamento dele. Sabia? Não entendeu? Claro. Sabia por quê? Vai contar pra nós. Claro, né? Caiu no de baixo, né? A sogra dele. Enterrou no de baixo, né? Mas e pra ti, que já é um morador de Porto Belo há muitos anos, essa valorização, que isso influencia também nas construções, que foi uma das coisas que a gente falou agora no preço e tudo. A gente até comentou ali, pontuou isso. Mas também é bom ouvir que tu também é... Não fala manezinho de lá, né? Como é que fala lá, que é de Porto Belo? Como é que fala lá? Fala o quê? Que nasce nativo lá. Tá tolo, nego? Aí, viu aí, ó. Porque tu presenciou isso, o vizinho vendendo a R$1.000 um terreno, 2.000, 3.000, e hoje a voz rasgando coisas lá que isso, hoje era milhões, trocando, né? me dá uma vaca, 3 ovelhas e pode levar o terreno aí. Isso aqui era do meu avô. Né? Mas faz parte, né? Eu penso que na época cada um fez o melhor negócio pra si, né? Então isso é o que importa.
Alguns tiveram sorte ou visão, né? Sim. E se estão um pouco melhor hoje, né? Mas tá tudo bem, né? Cara, assim, ó, por muito tempo, Porto Belo tinha um certo preconceito com Porto Belo. Por quê, né? Itapema era Porto Belo. Bombinhas era Porto Belo. São cidades que foram, né, divididas. E daí falava, pô, Bombinhas tá bombando, né? E Itapema tá bombando e Porto Belo parado. Cara, por que Porto Belo tava parado? Não tinha receita. Era o patinho feio da família. E Porto Belo não tinha receita. E Porto Belo fornecendo água, tanto para Bombinhas quanto para Itapema, energia elétrica para ambos também, e ainda era pisoteado. Então, assim, ó. Muito bom a tua colocação, né? Até eu desconhecia isso, cara. Muito bom. Então, daí, cara, eu ficava puto, né? Enfim. Mas aí trocou a prefeitura, vamos se dizer assim, trocou a nossa gestão. E veio uma gestão que também já era de lá, que eu posso dizer que o Emerson hoje é nosso deputado estadual. E atacou aonde? Diretamente no plano diretor da cidade. Era muito engessado. Você não podia construir nada, cara. Você tinha que fazer um prédiozinho de 6, 7, no máximo 8 pavimento, com um terreno gigantesco. Não tinha possibilidade da ortoga, que era para verticalizar. Aí não tinha receita. Como é que vai fazer? Isso aí daí contaminava tudo, tipo, era saúde, educação, né? Tudo. E até grandes empresas, e que nem hoje a gente tem quantos supermercados lá, tem empresas grandes, a Van hoje tá lá, tem outras empresas bacanas que visualizaram esse crescimento. Atacadistas, né? Atacadista. Confirmou com a gente que vai tá abrindo acho que mais dois lá na região. Exatamente. A avenida ali já estão tá fazendo uma duplicação dessa avenida ali, porque na época de temporada é bem caótica ali, né? Bem caótico, exatamente. Então, assim, aí com essa mudança no plano diretor e com a visão das consultoras junto com a Simp, que eles montaram, que é para simplesmente assim, não vamos só pagar para a prefeitura, vamos palpitar onde vamos usar esse dinheiro. Cara, aí sim, aí Porto Belo começou a ter receita, começou a ser visto, né, e muito bem visto, e tá aí agora bombando, graças a Deus, e vai bombar por muitos anos ainda. Tem bastante coisa para ser feita. E tá crescendo de forma organizada, né? Organizado. E tu notou, tu trabalha também com a imobiliária, tu notou os proprietários de áreas próximo ao mar dando uma segurada? Nossa senhora, muito, né? Ou eles também Muito. fazendo... porque normalmente em um terreno só tu não vai conseguir construir o que tu quer, né? Então tem que juntar pelo menos uns 2 aí pra... Depende do tamanho do terreno, claro. Sim. Mas o pessoal já tá se unindo um pouco mais. Não vende, vamos segurar, vamos vender junto, tudo mais. Sim, no começo foi assim, todo mundo querendo aproveitar o time, né? Querendo falar, não, vamos lá, porque isso não vai durar muito tempo. Eu já tô falando de 5 anos, né? E a gente fez algumas negociações também, então tava assim o pessoal mais assim interessado nisso. Hoje o pessoal tá só querendo, não, vamos segurar. Ou paga o preço que ele iria receber na permuta, vou te dar um exemplo. Um lote, 3 apartamentos, cada apartamento 1,5 milhão, 4 milhões e meio, né? Num terreno de... Num terreno de 360 metros. Aí, não, se for para fazer hoje, eu quero 4 milhões e meio. Tipo assim. Ele quer o dinheiro. Ele quer o dinheiro. Não quer a permuta. Aí... Cara, aí não fecha a conta, né? Porque entre a consultora te entregar 3 apartamentos no custo dela, ou ela te dá 4 milhões e meio em dinheiro, porque ela não vai... Não é o mesmo cálculo. Não é o mesmo cálculo. E a consultora ainda, ela faz o quê? O financiamento daquilo dali. Ela vende parcelamento a 5 anos, 6 anos, 8 anos também. E outra coisa que eu costumo falar pro pessoal lá, gente, não é só o teu terreno constrói isso, tem a ortoga. A ortoga é cara. É cara a ortoga onerosa. Então, isso tudo vai no custo da obra. Então, a conta tem que fechar, a matemática tem que fechar, né? Então, tem gente ainda segurando, bastante gente segurando. Isso também não é ruim. Não é ruim também, tá? Assim, um lado, eles vão esperar o mercado um pouco acontecer, eles vão conseguir esse retorno, né? Mas, por outro lado... Também, assim, eles ficam, assim,
não vivem aquilo dali. As coisas vão acontecendo ao entorno, ele vai ficando. E já aconteceu de ficar um infeliz ali no meio sem possibilidade nenhuma hoje. Eu ia sabe? falar exatamente. Então, Perdeu a oportunidade, passou, o ônibus passou e tu não pegou o ônibus. O que eu sempre falo, pessoal, gente, se não quer fazer agora, garante pelo menos uns 3, garante pelo menos uns 3 do seu lado, que é para não ficar sozinho. Porque se ficar sozinho, o que hoje você valeria na praia. 4 milhões e meio lá no futuro, vai valer um depois, e se tiver, quem pague. Porque depois que construiu um prédio de um lado, um prédio do outro, o terreno dele não vale nada. Então, assim, ó, se tá uma turma boa, Cara, eu tenho uma história assim, ó. Se vocês quiserem depois buscar, por curiosidade, depois eu mostro por fora pra vocês. Tinha uma escola na minha região lá em Piracicaba, que tinha escola, aí tinha uma casa, aí tinha mais um espaço. Por 4 vezes o dono da escola ofertou o que não valia. olha, A casa do cara era, se eu não me engano, 7 por 20. 7, não, acho que não tinha nem 7 de frente, tá? Aquelas casas antigas que tu subia tinha só uma área de luz e era uma porta, não tem nem garagem, tá? O cara ofertou o que não valia até o momento que ele desistiu, né? E aí hoje essa casa existe até hoje lá, tá quase dando a casa e os caras não querem comprar. Não compraram de birra. Aconteceu isso lá no sul, lá uma grande e é comum. uma grande marca era uma madeireira que cresceu em doses bem grandes. Cavalar. E ela foi comprando todos os lotes em volta para questão de depósito e tudo mais. E tinha uma casa lá que era de madeira, ainda deve estar lá talvez hoje, não sei nem se já vendeu. Mas faz tempo que eu não vou lá naquela rua. Mas ele era gigantesco, ele levantava muros aí, o máximo que podia, sei lá, 10 metros, 15 metros, 20 metros de altura, porque eram depósitos grandes. E ele foi comprando, lado, foi, e aquela casinha ali do lado. E o cara batendo no pé, que não queria... O cara chegou a oferecer quase R$1 milhão para uma casa de madeira. Porque era estratégico, era bem do lado. Uhum. Entendeu? Talvez seria o mais propício ele fazer. E o cara batia, não aceitava. Daí começou o cara a comprar todos em volta. E chegou um momento que ele fez exatamente o que tu falou. Ele cansou e ele comprou todos os terrenos ao lado da casa. Com quase 20 metros de altura lá, 10, 15 metros de altura, e a casa no meio. Um terreno aí de 300 metros quadrados. É uma dó, né? Cara, acabou, né? Porque, e aí, agora eu pago o quê? Quem é que vai comprar? Mas aí... A única que compraria é a própria madeira. Agora, esse 1 milhão, hoje, sei lá, deve ter vendido por 200, 300 mil reais. Não tem o que fazer. Às vezes a cabeça dura também tem que... É triste, né? Mas... Nesse caso de lá da minha região, é uma escola. Eles funcionam os 3 períodos. Imagina, tu tem filhos. Sim. 7 horas da manhã, 6h30, tá um TEDel lá, velho. Sim. Até 11 horas da noite. Né? Então, fica um exemplo. E a estrutura hoje, com esse número de funcionários, com vocês atendendo praticamente hoje 3 construtoras, tu falou pra gente, você atende 3 construtoras na região, vocês estão com planejamento de crescer ainda mais? Como é que vocês estão com esse planejamento, vocês dois, de fazer a estrutura seguir? Porque o crescimento está acontecendo. Mão de obra para vocês talvez seja o maior problema. É verdade. Eu queria entender de vocês assim, nessa questão da expansão e também se vocês quiserem falar da mão de obra, que hoje é uma coisa que até no particular a gente encontra hoje aqui, eu vejo como uma dificuldade se encontrar um profissional que realmente comece e termine alguma coisa, porque hoje a gente começa botando piso na cozinha, até chegar no quarto já passou uns 3 pedreiros lá e aí você fica, cada um bota de um jeito, né? Exatamente. Nós temos sim o projeto dentro da empresa, a gente prevê uma expansão aí, né? A ideia é chegar se tornar a empresa de referência no nosso segmento, né? E ser a mais capacitada para isso, em tudo, questão de mão de obra e exclusivamente de equipamentos, que são coisas que muitas empreiteiras não fornecem equipamentos como grua, elevadores,
né? Escoramentos metálicos. Normalmente, a construtora fornece esses equipamentos. Nós, hoje, já fornecemos parte deles. Hoje, a gente já fornece grua, já fornecemos escoramento metálico para pilar, né? E estamos trabalhando fielmente para ser uma completa, para poder atender com tudo que a gente precisa na obra. Entende? E até para não depender também de um terceiro sobre qualquer demanda atraso na questão do cronograma, né? Hoje, em algumas coisas, como tu falou, né? Até na questão da fundação, vocês dependem de um terceiro para vocês depois poderem entrar e fazer o trabalho de vocês. Isso acontece ainda bastante, né? Eu acho que a maioria das consultoras, ou não, das empreiteiras, acabam dependendo de outra para finalizar, ou faz uma parte, eu acho, completa, assim, são poucas que pegam, né? Sim. Hoje trabalha muito setorizado, né? Então, a gente entra com a parte da estrutura, tem o pessoal que entra com a parte da alvenaria, né? Depois o pessoal da cerâmica, enfim. E tudo depende de cronogramas de cada um, de finalizar o seu compromisso para começar outro, ou poder, né, aumentar a sua equipe para poder atender, né? E a gente sofre bastante lá com a questão de mão de obra, assim. Graças a Deus, hoje a gente tem uma equipe bacana, assim, né? A gente tem a gente tem uma gestão lá dentro com que a gente proporciona um ganho um pouco maior para os nossos colaboradores, né? A gente dá uma possibilidade de trabalho para eles, assim, bem bacana, com que eles conseguem fazer um salário maior do que a média lá na região, né? E sem ferir a nossa empresa, né? E sim, tudo visando dar velocidade na obra e qualidade ao mesmo tempo, né? O Wesley, que é o cara que está sempre à frente lá com a rapaziada, é o Wesley que contrata, é ele que desliga quando precisa também. É o cara que Meu Deus. põe a fogo. É o cara que tá com a foto do procurado vivo morto lá, cara. O recurso humano é o nosso bem maior, né? A gente oferece serviço e ele é feito por pessoas. A gente tem tomado esse cuidado para contratar bons profissionais, para agregar valor ao produto final, tanto com profissionais qualificados quanto com equipamentos, como o Maico bem falou. E é isso que a gente quer entregar. Um serviço diferenciado, um serviço com uma estrutura de verdade que traz o conforto do contratante não precisar pensar nessas coisas. Ter agregar conforto, valor, né? ter o conforto, um valor agregado até para justificar os valores, o preço cobrado, né? São duas coisas diferentes, o valor agregado do preço cobrado e ter diferencial no que a gente realmente entrega. E falando sobre o recurso humano, que é o nosso bem maior, a gente procura sempre fazer diferente a maneira de remunerar para que as pessoas consigam ganhar mais, porque geralmente Fiquem motivados, né? se motivem, e motivar pessoas é uma coisa bastante difícil, cada um se motiva por um motivo diferente, né? Por algo específico, né? A gente conversou nos bastidores, né, pessoal? Só para vocês entenderem, a gente conversou nos bastidores e eles falaram pra gente sobre as dores que eles têm hoje, que é o problema da motivação de cada um, né? Não existe uma receita mágica de uma motivação de um funcionário, de um colaborador, né? Então, eles têm que cada um ser tratado de uma forma, né? E eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco disso, que vocês usam através dos sonhos das pessoas, né? Para motivar ele, para ele vir cada dia mais, para ele vir motivado no trabalho, né? Então, gostaria que vocês compartilhassem isso um pouquinho. Exatamente, né? É assim, a gente tem bastante colaborador que ele vem de outros estados trabalhar aqui. E muitas vezes ele deixa a família dele lá. E vem o primo, vem o irmão. Então, às vezes, junta, cara, quase que dos homens, quase que a família inteira para trabalhar aqui. E por que aqui? Porque aqui possibilita muito próspero, né? Que possibilita um ganho maior, com que eles conseguem segurar a família deles lá no estado deles. Eles conseguem, o que acontece? Normalmente o pessoal fica aqui, vira a vida deles em trabalho, né? Faz a sua área de lazer lá no seu final de semana e tal, e fica mandando recurso para a família dele. Cara, eles trocam de carro, eles constroem casa, entende? Eles conseguem melhorar, dar uma condição de saúde financeira melhor para a família deles.
Perfeito. Então, Hoje não contando com vocês, né? Mas vocês sabem de quais estados hoje vocês têm mais funcionários? Hoje temos bastante do Maranhão, tá bastante lá no nordeste do país, né? Vem do Paraná, do Maranhão, da Paraíba, Alagoas. Esses são os principais estados que são representados hoje aqui na construção civil. Eu, sinceramente, eu tô bem, assim, sobre essa questão do pessoal do lado do norte. Tem com força aqui na nossa região, né? sem força. É bastante, e assim, não é só na construção civil, mas em todas essas áreas, né? Tem pessoas aí, conheci 3, 4 pessoas que veio do Amazonas. Amazonas. E vem um pessoal bem bacana, pessoal para trabalhar. Bem trabalhador, né? Vem o pessoal comprometido também, né? Vem de tudo. Tem aquele que já volta, que a gente sofre, né, Wesley? Não é mar de rosas, não né? é mar de rosas. Tem gente que vem aqui em busca de um sonho, mas não quer trabalhar pelo sonho. Ela acaba que abandona, às vezes até no início do percurso, da jornada, e retorna para a cidade dele, né? Tudo na vida a gente tem um preço para pagar, né? Então você tem que estar certo do que você quer. Eu tenho um amigo meu que tá aqui, né? E ele é do Amazonas, é o primeiro ano que ele tá passando frio aqui. Cara, tá sofrendo. Tá sofrendo. Acredito. Eu tava falando com ele e falou: ai, do céu, eu tô com 4 blusas. Se pudesse meter uma fogueira aqui, eu faria. Tu já tá acostumado, né, Wesley? Inclusive, o último estado que eu passei antes de vir para cá é o Amazonas, né? Eu me formei em Manaus, fiquei lá 6 anos. E antes de vir para cá, estava lá. Que lá é quente, hein? Primeiro ano aqui eu sofri, porque a diferença térmica é muito grande. Passa dos 20 graus aí nessa época do ano, né? Lá deve estar uns 38 e aqui 18 hoje. Então a gente sofre. Mas, claro, cada um tem uma linha de raciocínio, mas ninguém chega pronto também, né? Para a empresa de vocês. Essa questão da qualificação, como é que vocês trabalham isso hoje no mercado? Nós sempre, primeiramente, a gente ouve e vê o que eles dizem ser capazes, né? Aí vai para a fase de teste. Nós temos uma política dentro da empresa que é sempre estudar o que nós temos em casa, né? Para ver o que a gente precisa contratar. Vou te dar um exemplo. Nós temos um meio oficial de carpinteiro, certo? E nós estamos precisando de um carpinteiro. Temos algum meio oficial que se destaca, que dá para nós testar ele como carpinteiro de frente? O fulano, ciclano, betrano. Beleza. Contrata então um meio oficial de carpinteiro, né? Que nós vamos testar esse aqui. Então o que a gente faz? A gente chama ele, conversa, diz, vou te dar essa possibilidade. Hoje você ganha X, né? Você atendendo, se você achar que é capaz e você provar que é capaz, você vai ganhar Y. Ele passa 1 mês, 2 até 3 meses fazendo a função, um exemplo de carpinteiro, recebendo como meio oficial, porque ele ainda está na fase de teste, em experiência. Daí a gente faz esse processo com ele. Ele é sendo aprovado. Então, a nossa ideia lá é sempre contratar o menor cargo possível. Da mesma forma que a gente fez um meio oficial para carpinteiro, a gente faz para um ajudante, para um meio oficial e assim por diante. A gente vai repondo as bases e as bases vão subindo o restante das categorias. Entendi. É legal. Até que para achar profissionais já prontos, né, no mercado é complicado, né? Realmente é difícil, né? Mas tem alguns já forjados aí, mas vem, inclusive, quando você encontra alguém pronto, ele traz vícios, né? Eu ia falar sobre isso agora. Ele traz algumas características que talvez não é interessante. É mais fácil tu treinar um cara que não tem uma experiência para tu moldar ele, ou tu trazer um cara que ele tem uma experiência e ele tem um vício. Qual que tu acha melhor? É mais fácil treinar alguém, né? E investir esse tempo nele, tempo e recurso de toda a ordem, para que ele tenha as mesmas filosofias que a gente, né? A gente fomos felizes em encontrar profissionais prontos também, né? Eu tenho pessoas excelentes lá, profissionais que se destacam, já vieram prontos. Mas se a gente conseguisse, inclusive com a mesma filosofia que a nossa, já bastante alinhados. Mas aí um cara desse já vem com uma mente aberta, né? Esse é um profissional diferente. Ele é um líder. Perfeito. Falou tudo agora. Então, mas os caras não te alopram da obra lá, né? Mas
Não, a gente tem, Tá maluco? tem um relacionamento muito, muito saudável. O chefão Nunca chegou ao sai extreme, não. correndo. Não estão fazendo videozinho no TikTok agora, porque os pedreiros pegaram Tem um agora. pedreiro do TikTok. Os os caras pedreiros são do TikTok famosos, hein, velho? tá foda. Por que a minha casa tá atrasada 3 meses? Tá lá os ó, Os dando caras dancinha têm aí. Eu acho que os Aqueles meninos, vídeos do seguidor, velho. os meninos estão na área errada. Eles são mais artistas do que pedreiros, esses aí, né? Porque o telefone é meio complicado pro servente, né? Ele tem uma ferramenta de comunicação, não é um martelo, não é uma pá, então ele não ajuda muito na construção civil no dia a dia lá, não. Não, que Ué. dá fogo, hein? Eu queria fazer uma pergunta, porque eu já passei por várias situações assim, engraçadas, que daí foi quebrado esse paradigma, mas eu gostaria de deixar registrado isso. O elevador de Gramalheira, como é que chama? Elevador de É cremarelha. É Gremalheira? Gremalheira, o elevador de Gremalheira. Nós fomos fazer uma visita e aí fomos subir com os clientes no elevador. A mulher falou, ai, eu morro de medo desse elevador. O pedreiro olhou pra o cara que Guincheiro, né? o guincheiro olhou e falou assim, é mais fácil cair o elevador do prédio do que cair esse aqui. Me conta um pouquinho mais. É real isso? Ele é... Porque hoje ele leva toda a estrutura, leva o cimento, a capacidade de peso dele é, sei lá quantas vezes infinita maior que um elevador convencional. Exatamente, mais que 5 vezes. Geralmente os elevadores de uso no prédio, já definitivo, ele tem a capacidade ali a partir de 450 quilos, 600 e aí vai. Já aquele outro vai partir dos 1.500 quilos, 2.000, 3.000 quilos de capacidade de carga. É testado periodicamente com teste de carga, tem freios. E ele não é cabo, é cremarelha. Então é uma catraca ali, é uma engrenagem. É uma engrenagem. Aquilo ali não anda descarrilhando assim, né? Você não vê muitos acidentes, é raro. Então você que vai visitar uma obra e subir nesse elevador, não tenha medo. Não tenha tranquilo. medo. Talvez o barulho assuste as pessoas ali e aquela sensação de estar externo à edificação. O negócio é aproveitar a vista e... É porque daí ele vem, ele puxa, como é que é? Ele Já ia xingar, tem já, a tampa, ele abre a tampa, ele Ai, puxa. tá louco, você tá louco. É grosseiro o negócio. grosseiro, né? Mas Cara, é É seguro. grosseiro, mas funciona. Cagaço do caramba, eu já me cago todo já. Cara, uma vez eu subi na cobertura com a cliente no elevador, ela tremia assim, falou, não precisa na cobertura. Eu falei, não, vamos lá pra nós ver. E aí o cara subindo. Eu ali, a gente subiu nas torres de balneário ali, tava acima de 50 pavimentos já e era tá no de elevador brincadeira. Gremalheira. Não, nem pensar. Cara do céu. Chacoalha, E o vento? balança, mas é seguro sim, é? É Tá seguro. louco. Seguro sim. Hoje Perequê, a Balneário Perequê suporta até quantos pavimentos, falando nesse quesito hoje? Com o máximo, assim, hoje, o máximo construído, se comprar viabilidade, hoje é 14, é isso? E daí depois dá para comprar espaço aéreo? Isso depende muito da zona, né? O que o Machado falou no início Sim, da sempre. zona. Quando eu Não, o falo, Machado gosta dessa parte. quando eu falo zona, é zona daí do plano diretor, porque hoje Isso. é dividido por zonas, né? Não é O zoneamento. zoneamento, entendeu? Não é o que o Marco fica falando, não, tá? Tá Então, gravado, meu irmão. Então tem tudo hoje, tem um estudo da cidade, né? E daí tem um macro zoneamento e ele estipula as regiões por pavimento também, potencial construtivo que a gente chama. Por exemplo, a avenida principal, Senador Atílio Fontana, que é da praia, tem a sua limitação para não dar sombra na praia, porque é o que acontece na cidade vizinha. Então, assim, hoje nós temos obras de 30 pavimentos lá que vão começar a ser erguidas, né? Então, vai tudo do estudo da região que ela tá. Tamanho do terreno, potencial construtivo, quanto que ela pode construir pelo plano diretor e dali quanto que ela pode comprar pelo plano diretor. Eu falo pro pessoal lá, para cliente, para permutante também, que os nossos estudos, eles começam pelas vagas de garagem. Às vezes tu consegue fazer 30 pavimentos numa região, mas tu tens um limite de andares de vaga de garagem. E tu tem que respeitar aquilo dali. Então, a gente começa pela vaga de garagem, alocando as vagas de garagem. Conseguir 200 vagas. Dá para fazer 100 apartamentos com 2 vagas? Então, a gente vai ver se a gente consegue atingir isso dentro do plano 200 diretor. vagas.
Exatamente. Então, vai muito por Porque ali. hoje Boa lá o colocação, plano diretor muito tem bom. obrigatoriamente tem que ter vaga no apartamento? Tem, inclusive, ele tem... Pode apartamento quase sem vaga em alguns lugares. Mas aí, tipo, tem a região de... Só acrescentando. A região de Garopaba, eles construíram lofts com garagem rotativa. E aí eles não têm garagem. Tem para todo mundo, né? Não tem para todo mundo, né? Não tem pra todo mundo. É plano diretor. É isso que existe. Então, é isso, por isso que eu Porque perguntei. tem bancos que nem... Agora eu não sei como é que tá, mas tem bancos que nem financiavam se não tinha vaga de garagem, né? Eu não sei como é que tá ainda, porque faz tempo que a gente não vê essa modalidade, né? Sim, nós temos regiões ali, tem regiões que a gente chama o miolo do Perequê, por exemplo, que ele pode ser construído só apartamento acima de 80 metros e acima de 80 metros tem que ter 2 vagas de garagem, 2 vagas, não pode ter uma. não pode ter uma vaga. Tem E 2 isso vagas. pode, muita gente marca 2 vagas de garagem, uma vaga dupla, atende o requisito? Sim, é uma vaga para comportar 2 Vai veículos, seja lado a lado, individual que a gente chama, simples, ou uma vaga dupla. E nós Vaga extra nem sonhando. Vaga extra, salve lá aquele espacinho que não dá para botar mais um apartamento e sobrou a vaga aqui, mas já foi ali, já no... Pô, essa costura Já é não muito coisa. boa. Essa costura é muito boa da metragem com a necessidade de vaga, né? Uma vaga. Porque a gente tem histórico aí de ter apartamento de 4 dormitórios com uma vaga. É triste. Como é que a Entendeu? gente vende isso? E aí? Vai botar praticamente quase ali, dependendo... Perto da minha casa. Cinco pessoas, às vezes, porque normalmente é isso, 5 a 6 pessoas, né? Porque tem casais que têm 4 filhos, ou até mais, né? E não tem, né? Todo mundo vai chegar um momento que vai ter um carro, mesmo até o próprio casal que trabalha. E hoje tu se depara bastante com Mas isso. aí você pega numa área deles, que é uma área de veraneio, que é uma área que o cara vai passar o verão, daí o cara compra ele, né? Um exemplo, ele, o cunhado, o primo e não sei quem, um apartamento de 4 suítes, o cara tem que ter 4 garagens, né? Um exemplo, né? Olha, São acontece... situações, é um por família, né? Um dormitório por família. Exatamente. Aí, em Porto Belo também, ele é pensado quando vai liberar as obras, tudo para fazer. Eles estudam, inclusive, a quantidade de metragem de rebaixo de meio fio na frente do prédio. Não dá, se tu quiser fazer toda a frente do seu prédio com vagas para visitante, por exemplo, assim, que o pessoal do condomínio acaba usando, não dá. Ele te dá uma limitação de quanto que você pode deixar ali. O restante você tem que subir o meio fio, que é para dar vaga Pra rua. para a rua. Perfeito. Entende? Então tem esses pontos também que Porto Mas Belo... isso é importante pensar sobre isso. Importantíssimo, importantíssimo. Nós temos cidade vizinha que são o meio-fio 100% rebaixado. O pessoal não consegue estacionar ali, muitas vezes. E tem alguns que dá para estacionar, que daí como tem pouca vaga de rua, acontece que o Machado tem um apartamento lá, por exemplo, vai receber uma visita, ele acorda cedinho, tira o carro dele da garagem, bota na frente do prédio, para a hora que a visita chegar, que ele sabe que não vai ter onde estacionar, Guarda na garagem. guarda na vaga da garagem dele. Isso acontece. Mas é inteligente também, não deixa de ser burro, né? É inteligente, sim, mas... E eu já não tinha pensado nisso, já peguei uma dica já. Lá no Começou. meu sobe, mas a questão da necessidade e essa da questão do planejamento de começar pelas vagas, isso é muito bem colocado, porque às vezes o pessoal quer socar apartamento lá, mas... Só quer faturar e não pensa entendeu? Não pensa no crescimento. E às vezes hoje, para quem realmente compra alguns apartamentos de alto padrão, você pegar até a vaga dupla, que é talvez uma frente e fundos, outra, uma atrás da outra, isso impacta na venda também. Tudo. Você fazer uma compra onde as suas vagas são livres, lado a lado, ou que sejam independentes, isso conta muito na hora do fechamento. Porque tem gente hoje que realmente não é só um automóvel, né? É praticamente um caminhão, um barco, tudo, né? Porque o carro do final de semana e o carro do dia a dia tem apartamentos de alto padrão aqui na nossa região que vendem com 3 dormitórios, 3 vagas, né? Uma dupla e uma simples. simples, né? porque às vezes o pessoal também tem carro do final de semana aí que nem pode ser encostado, principalmente
Na região Tem. Na tua região deve ter na tua bastante. região ali, tem não um vai monte, né? Isso, né, cara? O cara não quer O cara dorme do lado do carro na um garagem. cone de cada lado para o cara realmente na manobra não efetuar nenhum passo a mais, né? Porque é um carro lá, Tem isso um também. Porsche, Que é o preço do apartamento, muitas vezes. Às vezes eu mais, conversei outro dia com uma amiga nossa e ela mora em Balneário Camboriú e ela fala que a dificuldade do apartamento dela, eu não sei qual é o tempo de construção do apartamento dela, é a área de manobra. É pensado bastante sobre isso, porque hoje a área de manobra é muito importante sobre o tamanho do carro que o proprietário vai ter, né? Então, se é um carro mais largo, hoje tem tecnologia para isso, né? Tirar mais pilares das vagas, né? Tem também. Assim, ele tem tecnologia para isso, mas também o município tem que cobrar para que eles usem essa tecnologia. Porque muitas vezes tem um custo a mais para você ter uma área de manobra melhor. Então, dentro de Exatamente. Porto Belo, por exemplo, a área de manobra mínima é 5 metros. Abaixo de 5 metros, você não aprova projeto. Entende? Então, o município tem que estar junto nisso para poder garantir a qualidade também. Não só depender do construtor. Não, vou fazer o melhor aqui, né? E só que na nossa região a gente é muito feliz com isso lá, porque muita gente tem carro grande e caminhonete. E quantas vendas que eu comecei pela vaga de garagem? E teve vendas que o cliente me falou, Mike, meu carro é X. Eu já nem mostrei o imóvel para ele porque eu sabia que não ia comportar o carro. A rampa de raspar embaixo. O cara tem um carro esportivo, raspa embaixo. Já não dá. Não entra. O cara tem uma caminhonete Mesmo que maior, tenha- não... Mesmo que tenha o carro esportivo, mesmo que tenha safety lift, não raspa. Não, mas hoje realmente caminhonetes são muito usadas e cada vez é vamos dizer, uma RAM da vida, depende de onde vai. Não passa, né, velho? Caminhão, né, meu? Não, É depende- C, carteira C, meu. Dá. Depende, já não passa. Já não passa, Não exatamente. entra. E No os, meu e, prédio, os, acho e, que os, não entra. e os moles, começou essa semana? Começou. Graças a Deus começou, porque a gente vende isso, a gente bate nisso e não depende de nós o início do negócio, nem mesmo somente de quem quer fazer, né? Depende dos outros órgãos competentes. Normalmente o que mais trava é o público, né? E tem que vencer essa parte burocrática aí para poder executar. O recurso já estava disponível, que é recurso da Ortoga Onerosa, que é as consultoras junto com a prefeitura. As consultoras pagaram desde o projeto até a execução agora por completa. A prefeitura assina embaixo e o negócio está acontecendo agora. Muitas vezes, Michael, o nosso ouvinte não sabe o que é isso. Consegue explicar para nós o que é a ortogonerosa? Tu paga um valor, explica para o pessoal. A ortogonerosa é assim, você tem a sua área, você faz o pedido do potencial construtivo. Ele vai te dar um exemplo, você pode construir aqui 4.000 metros quadrados de obra, mas você pode comprar o espaço até tantos 1.000 metros. Aí você faz o estudo, né? E você paga, por exemplo, assim, uma obra que nós estamos construindo, ele poderia construir, eu acho que era 4.000 metros, sim, 4.000 metros. Então daí seria para 8, daí? Não, a gente constrói 12.000 metros. 12 mil. Aí o 8.000 metros foi comprado, que é o tal da ortogonerosa. Uhum. Ela como é que ela é calculada? Ela é pré-fixada um preço, um valor percentual do cube, do metro quadrado, certo? Que hoje normalmente em torno de 12,5%, tem região que é 10%, dependendo aonde está localizado. E daí você faz esse excedente de construção, você calcula por esse valor e esse é o valor da ortogonerosa que você tem que pagar para a prefeitura. Para a prefeitura. Daí, de projeto com a prefeitura, de acordo com a prefeitura, ela retém 15% desse valor para a prefeitura, para ela destinar onde ela achar para investir na cidade. E os outros 85% ele fica na associação das consultoras para a CIP. E daí a CIP ela presta conta com a prefeitura, certo? Da onde ela está investindo, mas é sempre um projeto aprovado pela prefeitura. Ela tem que autorizar você
botar o seu dinheiro lá. Como é uma associação, é como um todo. A prefeitura, a associação, fala assim, vou designar esse valor para melhoria dessa rua, para melhoria da praia. Exatamente. Perfeito. Cara, sensacional. E o mole vem Dessa ortogonerosa. É onde eu falo, Porto Belo não tinha receita. E hoje ela tem. Hoje ela tem. E não é pouco. Não é pouco. Muito isso da administração de trazer grandes empresas, né? Porque isso é 85%, cara, praticamente para benefício milhões do próprio município, né? Sim. Não é falei que fiz tal coisa. Não, realmente está lá e está sendo prestado contas, né? Exatamente. E a pergunta, são 2 moles, né? Entre Itapema e Perequê, e depois tem uma outra, né? São 2 moles que vão ser feitos, né? Sim. Essa que é a minha pergunta. São vocês, a associação da CIP, né? E o outro é também, ou o outro é particular de Itapema? A Itapema também é uma parceria público-privada. Tá, perfeito. Também é, no mesmo... Mas não faz parte da CIP. Não faz parte da CIP. Tá, Itapema não tem associação das consultoras ainda. Perfeito. Não que eu tenha conhecimento, pelo menos, né? Porto Belo é a primeira região lá do local lá que tem que se uniram, né? Para somar força para poder fazer essa Mas eu acho que isso é bem importante frisar, cara, porque isso traz muito benefício para a cidade, e a cidade hoje, ela tendo o crescimento, traz mais turistas, traz mais negócios, mais empresas, né? Segurança, né? De não Fala pra gente, Michael e Wesley também, qualquer um de vocês dois, quais vão ser todos os benefícios que o mole vai trazer ali para a região? Olha, o mole, primeiro de tudo, qualidade de água. Vai melhorar bastante. Michael, a água é ruim? Não, a água não é ruim. A água é própria? Sim, a água é própria. Só que às vezes a água fica um pouco turva por conta que desemboca o rio Perequezinho e o rio Perequê, né? Com o mole, ele vai jogar essa água do rio já numa corrente mais à frente, que ela não vai ter o retorno para a praia. Não vai ter um retorno para a praia. Ela vai ficar mais cristalina, né? Vai ficar mais cristalina. E, inclusive, temos estudos, porque tem o mole do rio Perequê e do rio Perequezinho, que é na outra ponta da praia do Balneário Perequê, né? Inclusive, temos estudo que tudo indica que nós vamos ter bandeira azul no futuro ali, tá? E nós tendo bandeira azul no futuro ali, nós vamos ser a maior praia em extensão, que são um pouco mais de 2,5 km, com bandeira azul do Brasil. Já pensou? Que fantástico. Eu imagino, na verdade, a movimentação turística da região, né? Porque o foco vai ser lá, né? Também tem que, para absorver também toda a movimentação turística que vai receber, né? Imagina, uma balneária já não tem condições já quase de receber tudo que recebe. Ela suporta, né? Ela suporta, né? Porque lota muito mais do que tem... Sim. Só acaba desviando para cidades vizinhas, né? Vizinhas e praias vizinhas. E além do mais, vai ter os moles, vai ter o prolongamento da faixa de areia também, né? Também. Tu sabe hoje nos informar a capacidade hoje de pessoas, que a praia hoje de Perequê, que é 2,5 km, né? 2,5 km. Suporta? De capacidade de pessoas, eu não tenho esse número para lhe passar. Mas o que eu posso lhe dizer é que hoje já tem uma faixa de areia significativa, né? Durante o inverno ela fica um pouco menor, a maré é um pouco maior no inverno lá, né? Mas essa extensão se fala em mais 80 metros do que já tem hoje. Né? Assim, ó, hoje Porto Belo tem faixa de areia que comporta a sua necessidade. Com total segurança eu falo isso. Hoje, essa extensão aí já é prevendo o futuro. Então, essa extensão prevê no futuro, mas aí tem essas melhorias e o foco que nem hoje. né, Maicon, se eu sair daqui e for para a região, que nem eu já fui algumas vezes para Bombinhas, e eu vou te falar que é um arrependimento que eu tive, que não olhei o olho para Balneário Perequê. É uma dos... Eu falei para minha esposa faz uma semana atrás que a próxima vez eu vou parar lá para conhecer, porque eu não conheço. Tá ficando fantástico. Né? E tem outros estudos ainda de vias também, né, Wesley?
o Wesley pode falar para a gente também sobre, já tem planejamento já de melhorias de acesso, né? E vias que vai tornar para só a entrada, outras só para saída, tudo para facilitar o fluxo, né? De alta temporada. Exatamente, o que tem sido investido em estudos para criar essa viabilidade, né? Melhorar a logística ali, para que os Tanto turistas de entrada como saída, né? possam acessar e Facilmente. sair mais facilmente, porque as pessoas às vezes criam essa barreira. Ah, eu vou para lá e o trânsito. Está sendo feito um trabalho para sanar essa dificuldade também. Melhoria das vias, estudo de novas rotas, né? Inclusive estrada até turística, né? Aproveitando mais ali a parte da serra para você poder agregar valor a essa estrada. Porque pelos últimos projetos que a gente tem visto lançar, vocês vão receber o crescimento populacional ali de Porto Belo, já cresceu, né? Praticamente, quase dobrou praticamente nos últimos anos aí. Sim. Se a gente considerar... vamos considerar para frente, vamos considerar 5 anos. De 5 que a gente veio, de 5 que a gente vai. Ela vai praticamente triplicar, né? Vai, com toda certeza. Porque tem muita gente, até não só da região, muito mais de fora, né? Não só na questão de veraneio, vai ter isso, mas a questão de veraneio também com os investidores, o que acontece? Compram, mas alugam também durante boa parte do ano, não é só para questão de venda ou revenda, né? Sim. É uma questão de receber outras pessoas e isso acaba gerando fluxo praticamente anual. Não só aluga janeiro e sai fora. Não, Durante faz receita o ano todo. Então a gente tá falando que praticamente recebe público o ano todo, não vai parar. E isso, se não tiver praticamente capacidade de receber, tanto para as vias, que acaba acontecendo isso. Eu vou lá, vou pegar trânsito. Que é o que acontece em Balneário. Hoje, nós mesmos que estamos aqui, quem vem realmente de fora de outro estado, acaba vou lá para Balneário e foda-se, eu vou lá e deu, né? Mas, tipo, a gente aqui, nós estamos um vizinho, Wesley foi lá em casa, eu vou, não, mas eu Machado, quero conhecer Balneário. Aí você vai falar pra ele assim, porra, então você pega o carro e você vai, cara, porque é um dia inteiro dentro do carro, às vezes você não consegue nem descer, porque você não tem... É uma loucura, né? Viabilidade de estacionar, porque a avenida tá tomada de carro, os estacionamentos estão lotados, as ruas estão lotadas, e você tem que estacionar 5 quadras de distância da beira-mar e ainda andar 200 metros quase de areia lá para ficar com o pé ainda... Mais que essa cidade maravilhosa, mas logisticamente é difícil a gente... Quem conhece no dia a dia ir lá na alta temporada. Eu acho que é isso, né, meninos? Eu falei até demais, mas eu acho que é isso. Não, é fantástico. Isso aí é uma coisa que eu ia perguntar para vocês. Eu não sei se tem estudo disso, não sei se como que vai fazer isso. Governador Celso Ramos, eles cobram, como é que chama? É uma taxa, né? É uma taxa ambiental. De acessibilidade lá. Bombinhas bombas e bombinhas também cobra? Bombinhas é um município, né? E eles cobram taxa ambiental também. Também tem algum estudo sobre Balneário Perequê, como vai chegar uma bandeira azul que vai ser uma coisa, né, futuramente um selo praticamente quase único, aí não sei onde que tem mais desses selos. Já tem um estudo, vai cobrar alguma taxa sobre isso também ou não? Hoje, em conversa com o governo do município, hoje não se tem esse interesse algum. Pelo contrário, ele ainda, né, não concorda com o que é feito ao entorno, né? Entendi. Então, eu acho que... só é arrecadado e não é investido? Vamos se dizer mais ou menos isso? Praticamente isso, né? Então, assim, e Porto Belo, né? Vamos fazer uma coisa bacana aí, vamos querer com que as pessoas venham. Isso aí, cara. Vamos querer que as pessoas venham e conheçam e divulguem e todo mundo vai sair ganhando. Quem tem imóvel, quem tem comércio, né? E a própria cidade, né? Que já o nome já diz, né? É um Porto Belo, então eu acho que não vamos caminhar para esse caminho, não. Perfeito. Eu acho que assim, além disso que a cidade vai proporcionar, já está proporcionando,
Vocês são praticamente provas vivas de um crescimento que eles montaram uma empresa praticamente para dar suporte para o que vinha sendo trabalhado para o futuro, né? E vocês já estão dentro desse futuro e ainda a previsão de construção ainda é muito maior. Vocês têm ideia por cima de quantas obras simultaneamente estão em Porto Belo? Em acontecimento. Agora, porque a gente passa, às vezes muita gente passa, às vezes a gente conta assim por cima, e em alguns lugares a gente chega a ter 20 prédios ao mesmo tempo sendo construídos. Cara, é uma loucura, né? Hoje a gente até conta, assim, quantas concretagens está tendo nessa rua. Olha. Então, o Wesley tem esse número mais aproximado. Olha, obras em execução, você vê claramente que nesses 5 anos as obras concluídas são muitas, né? Eu já acompanho essa região pelo menos há 5 anos e você vê prédios ali se destacando no céu, fazendo esse sky bastante bem definido, né? Hoje tem mais de 50 edificações sendo executadas, tem mais de 100 projetos aí na agulha para sair, certamente, né? Você vê estudos disso, você vê tapumes disso, às vezes a gente não tem um censo disso público para a gente acessar, mas você vê tapumes, você vê que já está tendo estudo para isso, né? A gente consegue, a gente está trabalhando lá no alto de uma edificação, você conta ali só no seu campo de visão, e às vezes nem é 360 graus, está impedido por outra edificação, você conta 15, 20 obras do seu lado ali, né? Eu sou vizinho de mais outras 5 obras, assim, vizinhos mesmo, então é bastante visível isso. Cara, que loucura. 50 obras em andamento, 100 projetos. Tá maluco. E essa essa é a realidade. Isso aí é o resultado de um crescimento de uma empresa, de uma cidade com um projeto estruturado, né? É isso aí. E nós estamos chegando lá, né? E estamos chegando lá. Já estamos chegando aqui também. E aqui também? Cara, que loucura, hein? Ele tava falando com o pessoal de Porto Belo aqui. Eu acho que a gente vai receber mais gente de Porto Belo, hein? Ihu! Que loucura, cara. É isso aí. É bem bom. Não, a cidade tá totalmente em crescimento, né? Não tem como evitar, né? Sucesso é inevitável. E é tanta coisa pra falar, cara, que você não acaba Cara, não é mais do mesmo, mas é tudo novo. Porque cada dia vem um projeto novo, cada dia vem uma notícia nova. É isso aí. Meninos, nós vamos agora pra uma parte muito louca aqui. É o Bate 10. Preparados ou não, vamos lá. O Wesley tá todo faceiro, né? O Wesley tá todo faceiro, né, cara? Tá louco quem viu o Wesley na primeira, vê o Wesley na segunda. O Wesley tá louco pra arrumar uma separação. Na terceira, o cara vai dar pirueta na mesa. Vamos ver quem espera a gente hoje, né? O Wesley quer arrumar uma pensão pra ele. Eu tô achando já. O Machado ele vai pegar agora ali, ele vai abrir o negócio dele ali, vai pegar umas piadas de quinta série, porque na primeira vez ele ficou um pouco envergonhado com a Aline aqui na mesa. Hoje não tem a Aline na mesa. Não pode. Vamos começar hoje com... Eu começo, então. Um sonho de carro. Sonho de carro? É isso aí. Pra mim é uma Macan. Uma Porsche Macan. Hoje eu tô mais modesto, assim. Eu acho que meu próximo carro poderia ser uma BMW 320. Pra mim, já fazer esse upgrade. Nave. E aí, Fábio, que é uma 320 também, ó. Olha lá. Tu viu só? Tá vendo? Eu queria saber, assim, qual que é a melhor zona para se frequentar em Porto Belo? O miolo do Perequê, né? Tá uma zona com bastante crescimento, tem uma infraestrutura, tá ficando bem bacana. Né? Viu só? E tu, Wesley? Eu não discordo do Maico, não. É a melhor zona para se frequentar. Foi a melhor resposta de zona que eu recebi até hoje, cara. Até hoje. Os caras saíram do negócio. Tem gente que entende errado, né, cara? E acaba se complicando depois em casa, né? A gente sabe alguns aí, né, que se complicaram. E aí? Vamos lá. Essas perguntas são muito... É que eu tenho que puxar um negócio, né, meu? Não, eu vou perguntar, loira ou morena? Eu gosto da loira. Acho bom, né, cara? Acho bom, né? Eu sou de morena, né? Já disse, já. Eu até brinco com a Aline, né? Eu digo que
Agora ela tá no processo aí de cabelo aí. Eu falei pra ela, viu, tu cuida que tu tá ficando morena, né? Ela disse, não te preocupa que eu já tô finalizando o tratamento aqui no cabelo. E daí lá vem a paulada pra fazer esse Tu tá tratamento. aí. maluco, velho? E um sonho? Sonho pessoal, vamos lá. Pessoal, olha, eu acho que já vivemos um sonho hoje que é a estrutura empreiteira. Já foi sonhado muitos anos e eu tive a sorte de ser trago para essa região pelo destino, pelas promessas de Deus e encontrar parceiros que também dividiram esse mesmo objetivo comigo. Eu acho que eu já estou vivendo esse sonho hoje na melhor região do Brasil. Top. E tu? Show de bola. O sonho mesmo é, né, por eu ser nativo, é ser realmente reconhecido como um cara que nasceu aqui e decolou. Vai dar certo, filho. Isso Vai aí. dar certo. E a gente atualizou essa lista, né? Dessa pergunta aí. Mas o Tinder ou Rapping? Se eu falar pra ti que o rap eu ouvi aqui no último podcast, Nós tu também. tá de brincadeira. Nós também, cara. Nós também. Nós também. É, E aí, gosta de alguma das plataformas? nunca acessei nenhuma delas. Coitado dos O Wesley, eu vou deixar passar isso aí, né? Eu não consigo recomendar nenhuma dessas, não. Não tá em utilidade isso aí, né? Não, mas tem um rapaz lá qual é o nome da cidade? Angelina? De Angelina. Angelina, Especialista. Que é Nesse- especialista, ele poderia fazer uma recomendação. Não. Tava até fazendo consultoria com ele já disso aí. O homem é fera. E qual é um time de futebol? Eu mesmo sendo aqui da região, nós não tínhamos TV regional lá em casa, então eu acabei sendo flamenguista. Eu não sou torcedor, não, eu sou nenhum fanático, não. Eu só gosto do espetáculo mesmo. E a decisão é dos dois ali. No dia que tiver um jogo, a gente decide na hora. E o medo? Ah, E o medo? de perder a morena, né? Melhor! E tu, Marco? E tu? Putz, e agora, cara? Um medo. Eu já tenho o meu, é de pagar pensão. Ah, não. Isso eu não tenho, não, cara. Cara, eu não sei se é um medo, talvez uma preocupação, né? E não suprir toda a necessidade pedida, seja profissional ou pessoal também. É foda. Uma viagem que ainda não fez. Cara, África do Sul. Eu gostaria de conhecer Dubai, até mesmo pelo monumento que é hoje, né? Uma referência na construção e turística também. E a meta de filho? 2. E já tá feita, já bateu. Já? Aí sim, aí. Eu gostaria de ter mais um, tenho um em casa e gostaria de ter mais uma criança também E para. agora a pergunta pra fechar aí, Pra fechar? principalmente pra eles. Principalmente pra vocês, um pedreiro bom. Vamos botar o pai do Wesley aqui, Wesley? Tive ótimas referências, né? Eu cresci nesse meio e tive a oportunidade de trabalhar com ótimos profissionais, com destaque, sem dúvida, para o meu pai, que trabalhava na área. Eu não vi ele abandonando a obra ainda, não. nem sair devendo nenhum tipo de serviço do canteiro de obras. Achamos o homem. Chama o homem, chama o homem. Depois de 300 podcasts, achamos Nós um chamamos o pedreiro bom. pedreiro, pelo amor de Deus. Pessoal, de novo, agradecendo vocês a participação. A gente tá chegando no nosso final. Um bate-papo ele desenvolve naturalmente quando a gente tem bastante assunto e a pessoa que também que a gente recebe tem bastante experiência para passar, principalmente de coisas que hoje são da atenção e do olhar de praticamente, a gente pode ser até grosso nisso, falar, mas é quase de todo o Brasil, porque as matérias hoje no jornal e nas mídias, elas se põem essas regiões que principalmente a gente atua, vocês trabalham e vocês atuam também, no cenário não só brasileiro, mas de vez em quando, às vezes, mundial, porque tem clientes de fora que estão vindo procurar. Obrigado de novo pela participação, Wesley. Obrigado, Maicon, pela visita que você fez hoje com a gente. Foi super importante que a estrutura aí ela se mantenha sólida,
forte e construindo aí, erguendo bastante sonhos, porque não é só vocês. Vocês sabem que vocês são um pilar para isso. Exatamente. E o restante vem com o que vocês trazem junto, que é essa equipe de vocês. E que seja maravilhoso aí. A gente vai se encontrar muito ainda, porque estamos no mercado todo dia, praticamente. Exatamente. Então é fato. Gostaria de agradecer a presença de vocês, né? Da estrutura aí, por disponibilizá-los para vir aqui no podcast, compartilhar com a gente o conhecimento de vocês, né? Porque hoje a gente olha o prédio, não sabe quem fez, não vê o cuidado que a empresa tem por trás disso aí, porque as pessoas olham e falam, é só concreto, não sabe uma tecnologia que tem envolvida, não um cuidado que é feito, que é construído, que é planejado, todo o amor que é contribuído dentro desse empreendimento para entrar e ter aquele resultado que tem hoje, tá? Agradeço vocês, tanto o Maico como o Wesley, pela disponibilidade mais uma vez, tá? Show de bola. E eu fico agradecido pelo convite também, né? E é a primeira vez que a gente participa, né? Seja a primeira de muitas. E aqui vocês sempre deixaram a gente muito confortável e com liberdade, né? Sem censuras aí, né? Pra gente poder... pra gente poder falar um pouco da gente, um pouco do nosso trabalho, né? E vocês, sem dúvida, acabam ainda alavancando ainda mais o nosso trabalho, a nossa empresa, né? E o nosso pessoal também. Então, só agradecer a você, né, Maicon? Você, Machado, também. E tamo junto aí com o que precisar. Conte conosco aí. Perfeito. Eu gostaria que vocês também falassem nas câmeras ali as suas redes sociais, tanto da empresa como o pessoal seguir vocês. Ah, certo. Nós temos a estrutura empreiteira no Instagram, né? Só acessar lá, temos o site também, né? Estrutura empreiteira, só clica lá que vai ter informações nossas lá. E o meu pessoal é Maicon Mendes, Imóveis no Litoral. Clica lá, tamo lá, tá linkado a estrutura e a Encanto Imóveis. Perfeito. Né? E parte da minha vida tá exposta lá para você conhecer. E o Wesley? O meu perfil pessoal é Wesley Freitas 88. Tem bastante material lá, linkado com a estrutura também. A gente faz bastante postagem compartilhada. Então, quem se interessar pela área da engenharia civil, da construção civil, da região de Porto Belo, de Itapema, pode acessar nossas redes sociais da estrutura ou a minha, que vai ter um material bem legal lá. Combinado, pessoal. Eu sou o Maicon Pira. Sou Machado. E esse é o Final do Expediente. Um abraço, até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Show, Valeu, obrigado. tchau.